Fala pessoal, bem-vindo aí à nossa aula, né? Podemos chamar assim, Ricardo? Aula de prospecção de Podemos, cliente? Legal, né? podemos sim. Prospecção de clientes, como fazer na prática e parar de esperar por um milagre, né? Basicamente, a gente vai explicar aí todo o processo para como realmente ir atrás de clientes de forma ativa, né? Acho que antes de começar, é bom falar um pouquinho de quem, enfim, de onde a gente veio aí, qual a nossa experiência nisso, né? Em prospecção. Acho que começando por você aí, Ricardo, quer contar um pouquinho? Legal, André. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Estou com a expectativa super alta de que a gente vai conseguir transmitir um conteúdo bem legal. Conheço do teu trabalho e admiro. Eu acho que a gente vai somar bastante aí juntando os conhecimentos. Eu sou um dos fundadores da Rumper, que é um software para automação de prospecção. A gente está operando com produto aí há quase um ano e meio, vendendo há mais ou menos uns 8 meses, mas já venho, trabalho com marketing e vendas B2B há mais de 10 anos e espero conseguir compartilhar os pontos altos dessa experiência aí, que tem bastante coisa bacana aí para falar. Excelente, cara. E eu também agradeço aí, né, pela presença. Acho que juntar os nossos dois conhecimentos aí, o meu basicamente técnicas de vendas com o seu de prospecção, essa aula vai ser show. Beleza? E aí falando um pouco sobre mim, Fantástico. pessoal, eu ganho a vida ensinando vendas e desenhando processos de vendas para as empresas, né? Então esse é o principal ponto aí da Estúdio Vendas hoje. OK? Vamos avançar que falar da gente é uma dica que a gente vai dar que não é para fazer, né, Ricardo? Não é verdade? Perfeito, é isso aí. Não é o que o cliente espera. Então vamos lá. Eu acho que alinhamento de expectativa, quanto tempo aí vai durar mais ou menos nossa conversa, a sua expectativa, Ricardo? Uns 40 minutos? 40 minutos, tá ótimo. Vamos aqui, gente, já vou mostrar aqui pra vocês, né? Vou usar essa caneta pra ficar mais, eu acho que visual aí pra quem é visual, né? Pra gente deixar esse negócio mais movimentado que só ficar passando slide. Então vai durar mais ou menos 40 minutos. Eu acho que termos, cara, é legal a gente falar alguns termos aí, já alinhar isso aí pro pessoal, porque às vezes a gente fala muito termo técnico e o pessoal fica perdido. Tem algum aí que você acha que já vai dar problema? Já quer falar? Acho que não, cara. Não, Vamos por ser enquanto não. otimistas. Vamos ser otimista. Se eu ouvir algum que eu falar, nossa, tem esse termo aqui que o pessoal não vai entender, daí eu já falo pra você certinho, beleza? Daí um Beleza. ponto, esses slides, pessoal, eu vou deixar em um link aí embaixo pra vocês fazerem o download depois. Então pega, enfim, vai estar em algum lugar aí, ou no YouTube, ou no próprio blog mesmo, né? Vai ter um link que se vocês vão ter acesso a esses slides aqui. Mas se quiserem pegar caneta e papel pra anotar aí o que vier, aí fica à vontade, beleza? Acho que de expectativa é isso. Mais alguma coisa que você queria falar? Não, cara, acho que é isso, cara. Vamos se policiar para ficar dentro Do do tempo, né? tema. Beleza, Aham. fechado. Então vamos começar. O que a gente está chamando de prospecção de cliente aqui? Bom, prospecção de clientes você pode atuar tanto no inbound quanto no outbound. Eu acho que esse é um ponto importante, mas a conversa aqui vai estar bem enviesada pro outbound, que é você ir atrás de cliente, né, cara? É algo que é inerente a uma empresa B2B que tem meta para bater e precisa pôr cliente para dentro. É fatal que ela vai precisar prospectar. Legal, então a gente está chamando de prospecção de clientes, vamos dizer, a gente ir atrás de forma ativa dos nossos potenciais clientes, né? Eu acho que para Perfeito. quem não entende, talvez que está lendo aí esse post, inbound é principalmente marketing digital, né? Podemos dizer isso, né? Baseado em São conteúdo, principalmente, né? Exato. E outbound a gente vai ativamente, a gente não precisa ter necessariamente o site ali para falar com alguém que pode comprar da gente, né? Então Uhum. a gente está chamando de prospecção de clientes aqui, pessoal. Esse é o que também é outbound, né? Algumas pessoas chamam isso a gente ir direto em quem a gente quer vender, né? A gente não esperar de forma passiva e até a brincadeira lá no título é essa, né? Não esperar Aham. por um milagre, né? Então, Perfeito. então essa é a lógica. Não que inbound seja milagre, dá para você fazer várias coisas aí para atrair potenciais clientes, mas você, né, às vezes consegue chegar mais rápido em quem você quer ligando de forma direta. Beleza? Perfeito. Vale dizer também que mesmo no inbound, quando você prospecta, você está sendo ativo, porque às vezes o cara ele até baixou um conteúdo tudo, mas ele não levantou a mão ali pedindo contato de alguém da equipe, por exemplo. Então, tirando a parte da captação daquele contato, todo o resto foi baseado em prospecção. Ah, legal. Você está falando assim no sentido, vamos dizer, o inbound, o cara baixou um e-book lá, por exemplo, né?
O cara baixou um Uhum. e-book, ele não despertou ainda total interesse na sua ferramenta, mas mesmo assim você pode ir lá e vender para ele, né? Tipo, isso é, enfim, você poderia Perfeito. abordar esse cara ativamente, não esperar que ele levante a mão, que ele fale, cara, ligue para mim, por favor, né? Então acho que essa Vai que de é a acordo lógica, com a né? sede de leads que a área de vendas tem, né, cara? Quando Uhum. tem meta para bater e os leads levantada de mão ali, ou scoring alto, que são os normalmente passados automaticamente de marketing para vendas, quando eles não são suficientes, o cara aí já vai ter que prospectar e às vezes isso significa abordar caras que não estavam prontos para ser abordados, seguindo bem a cartilha do inbound aí, né? Legal, então é isso aí. O cara vai, mesmo assim, o cara vai ter que ir ativamente, né? Então, as técnicas Aham. que a gente vai falar aqui servem também para esse caso, né? De abordar esses caras que não estão prontos, por exemplo, no inbound, né? Show. Vou te dar Beleza? uma dica off-topic aqui. A tua letra de mão ficou bem melhor que a letra de forma, viu, cara? Obrigado, valeu. Tá bom, vou continuar na letra de mão, então. Show. Mas vamos avançar. Então, por que fazer clientes de forma ativa aí, Ricardo? Cara, por um motivo simples. Eu brinquei ali, né? Fazer prospecção é algo quase que fatal para uma empresa B2B, porque a grande maioria das empresas B2B, e não vamos só enviesar para startups, empresas de SaaS, empresas high-tech, mas vamos olhar para o grande mercado B2B. As empresas elas normalmente começam com os fundadores vendendo para sua rede de relacionamento e os próximos clientes vêm de indicação dos primeiros. Então a empresa ela passa ali os primeiros anos tendo um crescimento orgânico que é ótimo. Só que chega um determinado ponto que o networking esgota, que as indicações já não são mais suficientes e o cara tá ali com a operação montada, com vendedores, com meta para bater, uma porção de coisas. E aí, de onde vão vir os próximos clientes? Uh, o cara ele vai prospectar, ele vai começar a olhar para canais de marketing, de repente um Google AdWords também é uma tendência natural, mas mesmo quando você vai para canais como um Google AdWords, ou você vai começar com inbound, tem que fazer um parêntese aqui para dizer que o inbound é fantástico, funciona para várias empresas, mas outras empresas não vão conseguir ser bem sucedida fazendo. Eu acredito que o conteúdo ele é super válido para qualquer modelo de negócio. Você precisa se preocupar com a educação do teu cliente. O conteúdo ele não serve só para gerar lead, mas ele serve para toda a jornada do teu cliente, né? Mas como gerador de leads ou prospectador de novos negócios, nem sempre o inbound é efetivo, né, para determinados negócios. No marketing digital, tipo um Google AdWords, um SEO, também o volume de busca ali que o cara tem pode também não ser suficiente. Então, assim, a prospecção ela é complementar e útil em vários estágios diferentes do negócio. Eu gosto também de olhar sobre uma perspectiva de olhar leads por camadas, né? Então, por exemplo, você tem a tua primeira camada, que é o lead mais fácil de trabalhar, que é o lead levantada de mão. É o cara que veio vir indicação, o cara que acessou seu site, pediu contato. Esse cara, ele pula a etapa de prospecção e ele já entra lá quase que no meio do funil de vendas já, porque ele fez, de repente, 80% do trabalho já sozinho. Ele já investigou, ele conversou com pessoas e tudo mais, então pula essa etapa. A boa notícia é que esse lead é muito bom, a taxa de conversão dele é alta. A má notícia é que ele acaba logo, né? Aí você começa a ter que endereçar, você começa a ter que endereçar próximos tiers, próximas camadas de leads. E se você faz inbound, pode ser que só os leads que estão no fundo do funil, só o lead com scoring alto, scoring, né? A gente falou ali no começo de alinhar a expectativa de controlar os termos difíceis. No inbound você atribui pontuação, né? De acordo com o que o cara faz no teu site, de acordo com o perfil dele, você vai dando mais ponto. Naturalmente a área de vendas quer o lead melhor pontuado. Mas, como eu falei, só lead levantada de mão, só leads com pontuação alta pode não encher o balde da área de vendas. E aí essa empresa ela vai começar a prospectar, seja dentro de uma carteira inbound, fazendo um phishing ali, uma pescaria em cima da carteira inbound, ou seja, fazendo um outbound raiz aí, que é ir atrás do cliente mesmo, que é o que a gente vai falar mais aqui.
Fera. Pode ser, acho que até. Vou botar aqui, ó, outbound raiz aqui. Gostei do termo, né? Show. Então, assim, deixa eu tentar resumir aqui acho que para ficar legal. Então, o que você disse, principal, e eu concordo contigo, chega uma hora que sua rede de contato não dá mais, né? Você Uhum. cria a sua empresa ali e, cara, se você depender só da sua rede de contato, das indicações, enfim, dos seus potenciais clientes, não dá para você crescer tanto, né, na velocidade que você queira. Talvez se você é uma pessoa que quer ficar pequeno, né? Não sei se é o público que está atingindo isso, mas se é um empreendedor que quer ficar pequeno, então, talvez não faça sentido para ele, né? Porque ele vai Aham. conseguir se alimentar para sempre disso, né? E a mesma coisa, aí o cara começa a buscar alternativa, né? Normalmente as pessoas, eu não sei se elas pensam de primeira em ligar, né? Ou prospectar. Aqui eu tô falando ligar, mas prospectar pode ser por e-mail, a gente vai ver daqui a pouco. Mas às vezes as pessoas não pensam nisso, né? Acho que elas pensam aí por um outro caminho, né? Que é o digital, que às vezes leva mais tempo até pro cara atingir o resultado, né? Então o Uhum. que você quis dizer é que, cara, é importante você fazer, e aí eu concordo, né, com isso que eu tô falando aqui agora, porque é a única forma que você controla de fato, assim, ativamente de quem você atrás, né? De quem você vai Perfeito. atrás, né? Você consegue pré-qualificar, né? Selecionar quem você vai buscar e você consegue ter previsibilidade, cara. Eu acredito que o ponto alto, e é até o que é tratado no Predictable Revenue, né? O livro Receita Previsível aqui no Brasil, que é em cima do outbound, que você consegue definir volumes de atividades e contatos a serem abordados no começo do processo. E depois de fazer aquilo por um tempo, você consegue entender que de repente, se você colocar 1.000 na entrada, você consegue processar 10 na saída, que é ali na venda, né? Então, eu deu um chutão total aqui, né? Uma ordem de Sim, grandeza, sim, mas, sim. mas você consegue entender daí todos os volumes de atividades envolvidas ao longo do percurso e com isso tanto estimar quanto que você precisa aplicar de esforço, quantidade de vendedores, quanto que aquilo vai te custar e gerar a tua previsibilidade, avaliar inclusive se é viável aquilo, quer dizer, o teu mercado tem 1.000 para você explorar todo mês, ou é um mercado que vai acabar logo, enfim. Então, entendi. Tipo, você consegue controlar seus números ali. Você sabe, cara, ó, pra eu vender pra 10 empresas eu preciso ter 100, né? Vamos dizer É assim, isso. essa que é a lógica. Acho E que você tá. consegue medir o tamanho da distância que você está quando você quer dar o próximo passo, né? Porque você já entendendo aquilo, você fala, opa, peraí, o próximo passo aqui não comporta o tamanho de time que eu tenho. Então, para fazer aumentar esse volume de atividades aqui, já requer eu ter mais uma pessoa nesse estágio aqui do funil. Eu queria fazer um ponto só, escapando um pouco do percurso nosso de só andar para frente, voltar ali onde você falou dos fundadores, que é às vezes o cara ele opta ali por ter um lifestyle business, né? Um negócio para Uhum, ele, uhum. tipo, trabalhar e ser feliz e não sei o quê, mas a gente é ambicioso por natureza e quando o negócio começa a dar certo, a gente quer fazer crescer e o negócio crescer é muito importante, porque se o negócio não está crescendo, ele automaticamente está morrendo, né? O Ó, grande vale da interessante. morte o grande vale da morte das empresas está quando o cara ele não está vendendo novos, porque se o cara ele vai perder cliente, porque é natural do processo, ele vai perder alguns clientes, ele não está repondo, então ele não está vendendo, ele está só perdendo. Ele tem uma expectativa de que eu vou me manter com 10 clientes, quando um sair eu vou repor. Tá? Aí você toma uma bola nas costas, perder 3 de uma vez e você não tem velocidade para captar todos os outros clientes. Quanto tempo você vai levar? É aí que muita empresa se estrepa. Nossa, verdade, né? E aí talvez ou um cliente não paga, né? Então fica. Você já vendeu consultoria, normalmente quem tem consultoria talvez tende a fazer mais isso, né? Uhum. Mas realmente, né? Se o cara não tem cliente, acabou. E se ele tem dois clientes lá que ajudam ele no lifestyle dele, ele tá ferrado, né? Se os caras não pagam também, ele vai precisar de cliente novo. Perfeito. Então, e usando essa lógica de que o cliente uma hora vai sair, realmente não tem escapatória. Ou o cara vende, ou ele vende, né? Ou ele morre. Aham. Ou ele vai ter que voltar a procurar um emprego e vai sair aí do lifestyle business dele, né? É isso aí? É isso aí. Fechou. Então tá bom. Bom esclarecer esse ponto aí. Muito bom. Eu não tinha pensado por esse lado. Vamos para terceiro tópico nosso, né? Acho que aí uma pergunta frequente que eu vejo, e eu tenho, enfim, eu tenho uma opinião até que eu queria começar compartilhando ela, né? Que é quando vale a pena prospectar de forma ativa. O que eu vejo?
Eu vejo que assim, as experiências que a gente tem com prospecção de forma ativa, né? Acho que como cliente, normalmente quem liga pra gente é o telemarketing, né? Não sei se pra você, né? Mas toda hora Aham. atende um telefone aí, um vendedor muito ruim querendo me empurrar alguma coisa, né? 2 minutos antes da gente entrar na call, ligou um cara aqui, falou com o meu sócio tentando vender linha telefônica, já emputeceu ele aqui, porque o cara tentou insistentemente vender e ele tá até olhando pra mim aqui concordando. Que foi bem chato porque interrompeu, ele tava falando com o desenvolvedor da equipe aqui, queria dispensar logo o cara e o cara insistindo com ele no telefone, super desagradável. Ah, então, ó, e um exemplo comprovando. Eu acho que o telemarketing, por que que acontece isso? Porque os caras têm um foco muito em volume, né? E por que que eles têm um foco muito em volume? Porque o que eles vendem tem um ticket normalmente baixo, né? Não sei, assim, em geral, né? Pensando nas empresas de Uhum, telefone. uhum. O cara vende lá um pacote de... vai custar no máximo aí R$ 2.000 por ano, né? Aí talvez até muito, né? Tô chutando aqui, mas vamos dizer que seja isso. Aham, E daí, para esse negócio compensar, ele precisa pagar pouco para as pessoas que trabalham lá na linha de frente, né? E ele aham. precisa estressar ao máximo essas pessoas. Aí o cara compra aqueles discador automático lá, que aí velho, liga para todo Deus e o mundo e vê quem que compra esse trem aí. É tipo um spam só que por telefone, né? Perfeito. E, e daí, cara, eu acho que pro cara ver se vale a pena ou não, eu acho que ele tem que entender essa questão do volume e da qualidade aí, né? Acho que porque assim, na minha percepção, um produto com ticket mais alto aí, se a gente consegue ter um produto com, quanto mais alto o ticket desse produto, mais o cara vai ter que prospectar com qualidade, e entendendo o que o consumidor dele quer, né? Enfim, para ele vender, conseguir vender isso de uma forma mais fácil, né? Com mais foco em Uhum. qualidade e menos foco em volume. Você tem uma opinião parecida? Você discorda? Tem algum ponto a acrescentar aqui? Eu Porque tenho, cara. Eu acredito que assim, tudo que existe de preconceito em cima do outbound tá ligado aí ao telemarketing, que tá principalmente ligado a essa questão do pagar pouco e tentar tirar o máximo daquelas pessoas. Isso é um erro muito comum cometido em prospecção, que é tentar resolver um problema difícil de resolver gastando pouco. Então, o cara, às vezes, ele vende um ERP, um negócio, uma venda super complexa, é super difícil de falar sobre aquilo com o cliente e aí ele quer resolver sem demérito a pessoa, nem nada, mas colocar uma pessoa que está ali no primeiro ano de faculdade, ganhando R$ 800 para topar um trabalho né, que a gente chama de monkey job aqui, não, puta de um trabalho difícil de executar sem prazer, difícil de atingir meta, desestimulante total, e aí a conta não fecha, porque do lado de quem está fazendo aquele trabalho é ruim, e para quem recebe a ligação também é ruim. Então o grande preconceito, tá, acho que dá para analisar como tudo que dá para fazer de errado em prospecção está em cima desse modelo de telemarketing e a gente quer desconstruir isso aqui e trazer inputs de como fazer prospecção de uma maneira muito coerente. não, E, excelente. Excelente. Oh, mandei um e excelente que te cortei, foi mal. Continue. não, não, tranquilo. Você também tocou num outro ponto que tem a relação aí de ticket, né? Que é para parar em pé, você precisa ter um ticket. Eu atribuo, o mercado, enfim, uma forma racional de você analisar. Quanto mais baixo o teu ticket, mais low touch tem que ser sua venda. Aí, de novo, sem termos sofisticados, menos contato humano você tem que ter. Então, você vai conseguir trazer cliente investindo em mídia massiva e esse cliente ele precisa conseguir se autosservir, comprar o teu produto praticamente por conta própria. Quanto maior o teu ticket, maior vai ser a necessidade de interação humana. Então, o cara ele não compra um produto de R$ 10.000, R$ 100.000 que vai mexer com a operação dele. Ele não compra sem ter falado umas boas horas com alguém da sua empresa, né? E eu acho que isso está associado ao risco, né? Cara, comprar lá no e-commerce alguma coisa e o negócio estragar, um negócio de R$ 100 estragar, ok, né? É uma coisa, né? Uhum. Agora você comprar para tua empresa um sistema, ou você comprar um serviço, né? Cara, lá para os seus vendedores, um treinamento para o seu time de vendas, né? Gastar 10 mil e os caras fazendo tudo errado, pô, o risco é muito maior, né? Aham. Então, acho que tem a ver um pouco com isso, né?
essa questão do risco, né? Mas eu Total. acho que voltando à pergunta aqui, então, existe um ticket aqui nesse meio que as empresas vão ter que avaliar, que é onde vale a pena você fazer prospecção de forma ativa e fazer direito, né? Aham. Mesmo pagando mais caro para esse profissional ser qualificado e evitar esse trauma do telemarketing, né? Eu acho Mas que eu quero esse. trazer ainda um ponto adicional. Desculpa se você Não, ainda não, estava fazendo a não, é sua isso aí. conclusão, mas tem um ponto adicional que é o mercado ele está bem tendencioso a tentar encontrar alguma medida para o outbound. Então, qual que é a medida? Eu já ouvi falar que o ticket anual tem que ser de 10 mil reais, já ouvi que tem que ser de 50 mil reais, mas eu queria trazer uma reflexão que é a seguinte. Se você tem uma operação de vendas lá, vamos supor o seguinte, com 3 vendedores lá, que já está te custando 20 mil reais operar com folha e tudo que o vendedor vai custar, e esse cara ele não está recebendo leads. Então, sei lá, mesmo o teu ticket não compensando, você não deveria estar prospectando, porque quanto que custa, qual é o custo de não vender? Qual que é o custo de a sua empresa não estar crescendo e de você estar com tempo ocioso de vendedor? Então também tem que tomar cuidado com essa questão de ticket, que é claro que assim, uma empresa que está rampando muito rápida, que está buscando canais de aquisição sustentáveis, previsíveis, e aonde ela entra, ela tem que botar um buzilhão de grana, ela tem que tomar cuidado e ver se a outbound é para si mesmo. Agora, quando a empresa ela não está vendendo e ela tem capacidade para vender, por que esses vendedores não estão prospectando, seja ligando, seja buscando no LinkedIn, enfim? Sim, faz sentido, porque o cara tá sem fazer nada, né? Então, assim, a empresa tá Uhum, pagando pra ele e ele não tá vendendo, ele tá lá fazendo nada. Então, uhum. cara, se o cara tá fazendo nada, prospecta, né? Acho que essa que é a lógica, né? Porque. Perfeito. Não, Não, você tem também uma característica, uma outra opinião enviesada de mercado, que é para fazer outbound já tem que estar com equipe já madura, é, tem que estar já com produto, com product market fit, né, com produto super validado, com base de clientes, não sei o que, mas na minha opinião, daí pessoal, a maneira mais rápida de você começar a vender produto é fazendo cold e-mail, cara. Então, assim, se você precisa buscar cliente logo e às vezes você ainda é um founder vendendo ainda ou tem um vendedor só e não está chegando lead suficiente, ele não vai ter tempo de tocar uma operação de cold call e tudo mais, porque não vai faltar tempo depois para ele tocar os processos adiante. Mas mesmo para uma empresa em estágio inicial, pô, o cara consegue com pouco esforço, com poucos minutos por dia, mandar ali um volume de cold e-mails, tipo 20 cold e-mails por dia, 10 cold e-mails por dia, mais os próximos da cadência ali, e o cara consegue administrar e dar resultado. essa dica é muito boa. O primeiro cliente que eu consegui na Estúdio Vendas foi mandando um e-mail, acredita? Fantástico. Eu mandei um e-mail pro CEO de uma empresa, né, perguntando se ele precisava de ajuda com inside sales, né, com a venda interna da empresa. Daí ele respondeu, cara, e aquilo ali virou uma reunião, né, para entender a necessidade deles e virou minha primeira venda, né, da empresa, né. Uhum. Então, isso que você falou realmente, né, dá para você gerar uma lista de potenciais clientes de forma rápida e pensar, né, que tipo de mensagem você pode mandar para esse pessoal que vai despertar o interesse deles, né? E muito mais Aham. rápido do que você ligar, talvez, né? Porque, cara, ligar o cara nem sempre atende, né? Às vezes a gente vai até falar disso aqui mais pra frente, mas às vezes o cara não atende, as pessoas não passam pra você porque você não tem um bom discurso ainda no começo, então é uma forma mais escalável mesmo de atingir seus potenciais clientes, né? Quando eu falo Perfeito. escalável aqui é que você consegue fazer em volume, tá, gente? Não deixa de Uhum. lado a qualidade, não vira também spammer, né? Também não, o cara não pode mandar spam ali por e-mail que também não vai resolver. Aí é o telemarketing por e-mail, né? Aí teu cliente Uhum. vai só odiar, né? Mas é Perfeito. isso, falamos bastante aqui, né? Vamos avançar mais um? Bora. Então vamos lá. Como fazer na prática? Acho que antes da gente entrar no como em detalhe aqui, tem alguma outra coisa que você queira falar antes aí, ou enfim, algum comentário? Eu tô satisfeito com o que a gente já falou até aqui, mas se você tiver alguma coisa para acrescentar. Eu acho que o ponto alto que a gente falou, alguns pontos altos até aqui, né? O custo de não estar gerando lead e fazer outbound, desmistificar outbound. Vamos tentar separar o joio do trigo, né? O que é errado de se fazer, que é o telemarketing ou o spam,
que é você pegar a lista fria e sair atirando para todo lado. Você falou de descagem automática, a pessoa, o operário de telemarketing ali, pipocou um número na tela para ela, não faz a menor ideia de com quem que ela não teve tempo de investigar, não teve tempo de fazer nada. Como que ela vai ter que ali em 2 segundos fisgar a atenção da pessoa, cara? Praticamente impossível. E em cold mail, como você bem colocou também, dá para fazer o telemarketing por cold mail, que é o spam, que é a maneira errada de se fazer é conseguir um listão qualquer. Tem pessoas de todos os tipos possíveis com características diferentes. Aí você vai e pega aquele discurso institucional enlatado da sua empresa, bota num e-mail e manda para 10 mil empresas de uma vez. E depois você fala, pô, eu tentei outbound e para mim não funcionou. E acho que agora que a gente vai entrar nessa parte de técnica aí, a ideia é agora trabalhar em cima desses pontos, né, do que é a maneira certa. A gente vai ver, pode desestimular o preguiçoso de que é muito mais trabalhoso do que pegar um mailing de 10 mil empresas e dar o play lá numa ferramenta de e-mail marketing, mas os resultados compensam o esforço. Justo. Dá mais Acho que a palavra-chave até desenhei aqui é personalização, né? Cara, dá Uhum, mais trabalho, mas ao mesmo tempo também você vai ter mais resultado, né? As pessoas vão te ouvir mais. Acho que essa que é a lógica, né? Por uhum. trás do negócio. Mas Se- vamos falar do primeiro passo aí, que eu acho que o pessoal tá ansioso, sabe? Que a gente começou a vender o porquê, né? Igual vendedor, Vamos né? lá. Vamos de Sabe primeiro que passo. isso também tem um pouco, né, da característica, talvez a gente já tenha aí essa tendência por vir da área de vendas, que é você criar bastante essa expectativa antes de entrar no assunto principal, né, que é já ir conseguindo fazer no teu cliente, no nosso caso aqui a audiência, pintando cenários, né, na cabeça da pessoa. Porque daí, quando a gente for compartilhar o que é o fim mesmo da coisa, que é aqui, no nosso caso, a parte prática, no caso, quando você está vendendo, ali vai apresentar a tua solução, a pessoa já está com a expectativa lá em cima e ela conseguir ver aquilo se encaixando dentro do cenário dela, né? É, isso aí, antecipação, né? Gera esse sentimento de, ai, fala logo, eu tô curioso agora, cara, me fale, né, o que eu faço, né? Acho que Uhum. se a gente fez bem, o pessoal que tá aí deve estar esperando isso agora. Então vamos pro primeiro passo, que é definir quem abordar. Acho que muita gente erra aqui, e esse é o principal erro do telemarketing, talvez, que faz aí sem nenhuma segmentação, sem definir para onde vai. Daí eu queria falar, enfim, fazer a pergunta aí para você que como que normalmente você aconselharia uma empresa a definir quem que ela começa abordando, né? Bacana. Em primeiro lugar, é importante olhar a questão não desconsiderar a questão do ticket, né? Você pode ter dentro de uma mesma operação de vendas, dentro de uma mesma empresa, produtos low touch, produtos mais baratos, vendidos para mercados mais massificados e produtos enterprise que requerem abordagens completamente diferentes. Muitas vezes são times diferentes, canais de marketing diferentes, e a primeira coisa não existe assim, outbound é para minha empresa, né? Tipo, de uma maneira global. Pô, não, mas para esse perfil de cliente ou para esse produto que eu tenho, outbound faz sentido, né? Então, essa é uma primeira perspectiva. Aí, uma vez que você identifica que você tem esse tipo de cliente, é personificar, né, esse cara. Em outbound, não é tanto aquela questão da persona de você detalhar tanto, né? Porque aqui você não vai desenhar a jornada, do que você não espera que ele cumpra a jornada por conta própria, como você espera no inbound, mas é importante você definir critérios demográficos ali, né? De perfil, por exemplo. Quando eu olho para uma empresa, quais setores que compõem o meu perfil de cliente ideal? Então, é o que? É a indústria automotiva, é a indústria farmacêutica, é a agência de publicidade, enfim, qual que é o setor, a atividade econômica, né? Dentro da empresa, outras questões também ainda ligadas à empresa, tipo porte, faturamento, região geográfica, né? São critérios aí demográficos e geográficos. Descendo um pouquinho, quer falar? Não, até me lembrei aqui de uma coisa que eu falei com
uma amiga minha que trabalha numa grande multinacional de venda de software, né? Enfim, não vou citar aqui o nome exato, mas é interessante isso que você falou, até sobre esse primeiro ponto aqui, para ficar claro para o pessoal que está assistindo, né? No caso dessa empresa especificamente, eles têm lá uma área que vende só para grandes empresas, então vamos dizer Uhum. as top 1000 empresas do Brasil, vamos dizer que seja isso, né? Então eu tenho aqui as 1000 maiores empresas do Brasil e tem uma equipe focada aqui que o processo de vendas leva, cara, 2 anos às vezes. Aham. Leva É muito uma tempo. característica de venda que a gente chama de account based, né? É, e fica lá, o cara joga golfe, né? Ainda tem essa do. Ah, vou jogar Sim, golfe aqui. é. Vai jogar golfe com o cara. Sim. Paga Então, almoço pro cara, você não paga paga outras almoço. coisas também, né? Também, a gente nem vai falar, né? Mas tem essa equipe que faz isso. Tem uma equipe ali mais de média ali, que aí são ciclos de vendas, aí pequenas e médias empresas, que são ciclos menores, aí o cara, vamos dizer, no máximo 3 meses, né? Alguma coisa assim. Então, e tem o cara que compra sozinho. O cara entra lá no site, ele faz a compra sozinho no sistema e ponto, entendeu? Então, Uhum. que é uma pequena empresa que tem, vamos dizer, um usuário lá do sistema, né? Que daí o cara paga muito pouquinho para fazer. E é isso, né? E acho que o que você falou que eu achei muito legal para a gente deixar claro pro pessoal é que assim, gente, não é que você vai fazer prospecção ativa para todo tipo de cliente, né? Você pode, inclusive, ter um e-commerce e fazer prospecção ativa. Vamos dizer que você venda lá, sei lá, ar-condicionado para empresas. Tu pode, né? Pode ter uma. Uhum. Você pode ter um e-commerce que tem lá a lojinha virtual que vende aqui para um usuário e ao mesmo tempo você pode ter uma equipe que vai vender para essas empresas médias e fazer prospecção ativa, né? Acho que é isso, Total. né? Legal, né? Total, nem sempre. Aí o cara ele tem que entender também o momento dele, o tamanho do esforço. Nem sempre é uma boa jogada para o estágio que o cara tá, o cara vender para enterprise e também ter um e-commerce, porque se ele também não é especialista em vender no varejo, ele não sabe como entrar nesse mercado, ele vai despender grana e vai se frustrar. Você tem sempre uma questão assim, quem vende para enterprise ou vende para empresas de maneira geral, sofre porque é difícil, cara, vender, né? Tudo que a gente está falando aqui é mais um conteúdo no mercado para ajudar a educar e passar métodos aí de algo que não é simples, que é uma ciência. Então, toda empresa tem aquela ambição também, né? Fala, pô, vendo no Enterprise, tá difícil vender para empresa grande, tá um cenário econômico que tá, pô, eu quero ter um produto vendendo no varejo, eu quero simplificar a coisa. Eu já vi muito esse movimento de empresas ter um software super sofisticado, por exemplo, depois acaba lançando uma versão mais light para vender para clientes menores, mas na grande maioria dos B2Bs ali é a venda do cliente grande que está pagando as contas, inclusive possibilitando de investir nessas novas frentes, né? Isso aí. Mas e se o cara, não tem investimento lá, ele dificilmente ele vai conseguir vender, assim, né, vender no prazo certo para essa venda enterprise, né? Porque pode ser que Uhum, demore muito tempo, né, para trazer esse dinheiro para ele, né? Então, enfim, cada um desses modelos aqui são vendas diferentes, mas o importante é o cara entender que para todos esses, de qualquer forma, ele vai ter que definir quem ele vai abordar primeiro. Eu até gosto de fazer um desenho, né? Cara, se você entrar lá no LinkedIn, tem digitar lá, gerente de RH, uma vez eu fiz isso, acho que apareceu, sei lá, 6 mil pessoas. Aí você tem um uhum. vendedor na empresa. Cara, o cara vai abordar 6 mil pessoas? Não vai, velho. Entendeu? Então, tipo, Aham. ele não vai, cara. Então, como que você pode fazer esses 6 mil, né? Onde que você acha desses 6 mil aqui, aquela fatia dos 6 mil que é o que esse vendedor vai conseguir é, extrair mais, né, dessa laranja, né? Então, acho que esse que é o conceito do personificar que você falou aqui, né? Que é criar Total. esse segmento, entender de todo esse mercado sinistro que você tem aqui, por onde que você ataca para aquilo que você quer de objetivo agora. Ah, eu quero caixa em 3 meses. Cara, não adianta. Talvez você ir nesse cara grande aqui, talvez demore muito mais tempo que isso, né? Se você não conhece ninguém lá dentro, Assim né? como se você ficar catando grãos ali, vendendo no miudinho, talvez você também não Também consiga não. atingir essa mesma meta, Exato. né? Então você tem que entender qual que é o teu objetivo aqui, justamente para você definir quem que você vai focar ali. E acho que o importante, o ponto, cara, mais importante que eu falo para as empresas muito aqui é que isso não passa de uma hipótese, né? Eu só vou saber se esse mercado é realmente o ideal, né? Quando eu começar a abordar eles, né? Quando eu começar a fazer aí o Aham. cold mail, quando eu começar a ligar, quando eu começar a investigar. Então, acho que isso é uma coisa também que eu costumo falar aqui que
enfim, não queria deixar passar aqui sem o pessoal entender isso. Mas aí acabou que eu falei, tem mais um terceiro ponto aí que você colocaria nesse Tem, bolo tem, aqui? tem sim. Eu acho só que você levantou um ponto importante da questão da hipótese, é que, de novo, um ponto a favor da prospecção, que a prospecção ela te possibilita validar e invalidar hipóteses muito rápido. Quando você vai fazer, por exemplo, dentro do inbound, se o teu terreno não está bem adubado e você vai define lá uma persona, vai começar a blogar coisas para ela, e vai ter que dar todo o tempo que leva para de repente você falar, putz, não deveria estar mirando nessa persona, passou um tempão. Na prospecção você consegue validar e invalidar pitch de vendas, perfil de cliente, uma porção de coisas, mercados, territórios geográficos, uma porção de coisa com uma velocidade bem alta. Legal, e isso você pode retroalimentar o sistema, né? Por exemplo, vamos Demais. dizer, ah, cara, eu acho que os meus clientes valorizam tal coisa. Cara, qual a forma rápida de você descobrir isso? Liga lá e vê se eles valorizam isso. Ou manda um Total. e-mail e pergunta, né? Cara, será que você valoriza isso? Talvez, né? Não dessa forma, porque talvez não é a forma mais legal de fazer, mas quando você tem o contato com o cara, você consegue extrair essas perguntas de forma muito mais rápida. É isso, esse é o ponto, né? É isso, e aí uma vez você pôs o pé ali e viu que tem água, aí você pode pular de cabeça, né? Que você fala, não, de fato isso daqui é um perfil de cliente realmente validado, vale a pena enfiar o pé aqui, fazer conteúdo, fazer tudo porque vale investir nesse perfil de cliente. E aí, retomando aí o ponto principal, gostei do lance que você falou ali do cara do RH, que aí você está falando assim, no mercado total. Os caras falam, minha solução é para gerente de RH. Putz, tá, mas beleza, mas de qualquer porte, de qualquer região e de qualquer setor de empresa, não. Então ele tem que chegar no perfil de cliente ideal. Então os próximos ali, a gente falou setor, região, atividade econômica, e dentro quem são os decisores e influenciadores, né, daquela empresa. Então que cargo que aquele cara tem. E normalmente em B2B a gente está falando de uma venda que uma pessoa dificilmente, para não dizer impossível, ele toma a decisão sozinho, né? Então ele tem sempre um sócio para consultar, ou se você está falando da implantação de um sistema para RH, por exemplo, RH que tem a dor, mas ela vai precisar passar pelo aval da TI e ela vai precisar passar por uma área de compras ou financeira que indiretamente influenciam na decisão de compra ou não, né? Legal, e às vezes a pessoa não é só uma, né? Esse é o ponto. Às vezes o cara também tá muito aficionado, ah, tem que ligar pro CEO da empresa, porque ele é o cara que decide, é o cara que manda lá dentro, e tipo, e cara, não é bem assim, né? É, tipo, Uhum. dependendo do que você venda, não é isso, né? Eu acho que eu ajudei uma vez um cliente que ele falava com um cara de TI, era um cara de TI dentro da empresa e era esse cara que abria a porta pra ele, entendeu? O CEO não entendia de tecnologia, nem queria entender. Se ele ligasse lá pro presidente da empresa, meu Deus, aí não ia, não ia sair dali, né? Então esse ponto da pessoa é legal. E cada pessoa valoriza uma coisa diferente, né? A gente pode ter aí três níveis de pessoa, talvez, né? Eu vou ter ali o C-level, eu vou ter o gerente e eu vou ter o usuário, né? Talvez ali. Uhum. Então, cada um desses caras valoriza uma coisa diferente, né? Ô, Ricardo, até você falou uma coisa aí do B2B, né? Vou até anotar aqui. Você acha que prospecção ativa não funcionaria para um B2C? Um cara que, né? Ou uma dúvida aí. Porque eu vejo muito conteúdo disso para B2B para empresa, mas pouca gente fala de venda B2B para pessoa, né? B2C, vender para pessoa ali. Enfim, um produto financeiro, por exemplo, seguro, né? Você já viu algum caso aí disso? Cara, já vi, pode fazer sentido de acordo com o ticket. Não me considero um cara que manja de B2C, assim, para dar, então a minha opinião acaba sendo sempre enviesada aí para B2B, Beleza. mas pode fazer sentido e já vi sim gente fazendo para bem para o que você falou, para produtos mais sofisticados. Desde que você consiga adotar esses critérios, que você vende um produto que tem um ticket que faz, mesmo prospectando, teu custo de aquisição de cliente está saudável, e você consegue definir um público para atacar, por que não prospectar, né? Verdade, né? Acho que, cara, o cara vai lá, vende investimento para milionário. Pô, talvez tenha um segmento que você consegue achar. Talvez o cara, eu acho que eu até vi um caso falando de um pessoal que vende investimento para médico, né? Pô, você conseguiu definir, né? Vamos dizer que seu ticket tá legal aqui. Você conseguiu personificar. Você sabe que médico normalmente tem uma clínica médica, né? Então você Aham. consegue achar lá na internet clínicas médicas. Você consegue saber o nome da pessoa, que é o terceiro passo aqui. Pronto, agora você tem que descobrir como falar com ela. É isso aí?
É isso aí? Bora pro próximo passo ou tem mais alguma coisa Bora. aqui que você queria falar? Não, vamos lá, vamos pra frente. Geração da lista, né? Definir os 3 pontos ali. Enfim, desculpa, até vou retomar aqui. Definir os 2 pontos, né? Que é a empresa e a pessoa, né? Como que eu gero essa lista, né? E o que eu tenho que gerar de lista? Eu, pra mim, o que normalmente eu considero importante, e você me diz se tem alguma outra coisa que você acrescentaria. Aham. Empresa é principalmente telefone, site, né? Eu acho que eu procuro essas informações normalmente até para saber quem que é a empresa e tal. E pessoa eu procuro normalmente o e-mail, o cargo e descrição ali normalmente do LinkedIn dela, alguma coisa assim, Uhum. né? Eu acho que eu vou por aqui. Eu não sei o que mais que você acrescentaria além dessas informações quando a gente fala de geração de lista, né? Que é o que a gente está Uhum. atrás aqui. Você tem aí duas maneiras de fazer essa parte de construção de lista. Quando você tem uma venda mais complexa, mais difícil de fazer, é, ou com um público que é um público mais analógico, de repente, você não está vendendo para caras que são heavy users de tecnologia e tudo mais, você vai ter que investir mais tempo em inteligência comercial, né, em fazer um trabalho de construção de lista mais artesanal e tentar ir preenchendo ali uma série de critérios antes de fazer a primeira conexão. Eu acredito que principalmente quando a abordagem ela é baseada em cold call, como a cold call ela precisa ser assertiva e efetiva, né? Você precisa ter uma taxa de conversão boa, porque senão daí vai custar muito caro mesmo. Vale investir um bom tempo fazendo investigação antes de já partir para a abordagem, né? E você tem formas mais massificadas de fazer a construção de listas, que daí você pode usar, por exemplo, o LinkedIn para filtrar aqueles critérios. Nem toda empresa você vai encontrar por ali, mas você tem filtros bem ricos ali por setor, por cargo, por região geográfica. Se você usa Sales Navigator, você tem ainda filtros por tamanho, número de funcionários, entre outros. E aí você consegue filtrar e chegar naquele resultado que você falou, tipo 6.000 pessoas com aquele critério, e aí você endereça muito mais facilmente, né? Em cima de LinkedIn existem soluções como a minha, que é o Hamper, que te possibilita capturar o contato e descobrir o e-mail do cara. Não é só isso que a gente faz, mas essa é uma das funcionalidades. E você tem ainda Hunter, Find That Lead, entre outras ferramentas que fazem uma mecânica muito parecida e dá muita agilidade ali para o cara que está prospectando ganhar escala nesse trabalho, né? Perder menos tempo descobrindo o e-mail, que é algo mais difícil de se encontrar. Então, Né? acho que deixa eu até fazer uma pergunta aqui para resumir isso. Então, assim, o Hamper, por exemplo, ele pega os e-mails aqui de forma automática. Ele consegue saber, descobrir esse e-mail dessa pessoa. Se você tiver lá o contato dela no LinkedIn, é isso? É isso. Legal, fera. Então tá. Então isso já poupa o trabalho do cara ter que adivinhar um e-mail, por exemplo, alguma coisa assim, ou, né, ou sei lá, enfim, ligar lá e descobrir o e-mail. Uhum. Essa que é a ideia. Mesmo quando você tem processos mais escaláveis, como eu mencionei aí no caso de usar o Rumper combinado com o LinkedIn, ligar para validar, por exemplo, um e-mail é uma etapa importante, porque qualquer ferramenta que você for usar, você tem uma taxa de confiança daquele e-mail. Uma grande parte dos e-mails que você capturar não vão ser produtivos e aí você vai ter que é, pode valer a pena você ter aquela intervenção humana ali para conseguir aumentar a tua taxa, né, de conversão entre contatos capturados e contatos realmente efetivos, né? Entendi. Então são dois. Aqui em geração de lista a gente pode separar em duas partes, né? Um que é a geração de lista, que você consegue automatizar isso usando, enfim, robôs, no caso do Hamper aí, né? Que Uhum. pega esses e-mails das pessoas e outras informações, mas eu acho que o e-mail é o principal. E o segundo passo aqui é a validação desses dados, né? Porque nem sempre você vai ter um dado 100% certeiro. Então é importante você validar, até porque eu não sei se, pessoal, quem aí fez cold mail, mas se você manda e-mail para um endereço que não é correto, esse e-mail volta, isso pode atrapalhar o seu servidor e impedir que você envie novos e-mails depois, né? Então, esse é um ponto importante. Por isso que você precisa tanto gerar quanto validar. É isso aí? Sim.
Para cair em blacklist, você tem que estar fazendo muito, tem que ser um spammer já, né? Ah, Se é? você Justo. manda numa quantidade razoável ali por dia, na casa das dezenas, o risco disso acontecer é menor. Mas você tem ali, vamos entender que teu mercado potencial é de 1.000, por exemplo, e você perder 30%, 50% dos e-mails na largada, você já reduz para metade o tamanho do mercado, né? Então, de repente, vale a pena você ter uma segunda camada aí de validação para aqueles e-mails que estão voltando, você ligar e falar, ó, tô tentando mandar e-mail para o André aí, eu mandei para só André, @estudivendas, André.perdomo, legal, obrigado, e valida isso na tua lista e bota o cara na cadência de novo. Ah, entendi. Então esse processo é depois que você mandou o e-mail, né? Então, legal, esses pontos que você falou. Então, gerei Tem, lista, eu valido só se o e-mail voltar, né? Tem ferramentas que te dão a confiança, né? Aqui na Hamper a gente dá a confiança do e-mail, alta, média e baixa. E aí a gente recomenda que o nosso cliente ligue pro de confiabilidade baixa, porque é batata que vai dar bounce, né? Batata não, Ah, mas é a entendi. chance de 1 em 10 de aquele e-mail existir, porque ele é só uma hipótese. Justo. Beleza, acho que aqui tá Uhum. legal aqui. É, Só para a gente virar a página, outra forma, além de LinkedIn, de você endereçar, é você buscar fontes de empresas que trazem empresas por atividade econômica ou por KNAI, tipo Econodata, Nelway, Results. Então você já tem alguns players brasileiros que tem ali 20 milhões de empresas na base e você consegue filtrar caras, às vezes, porque indústrias muito particulares, tipo, eu quero um cara de representação de máquinas para construção. Putz, aí é um perfil muito específico que é difícil de endereçar ele no LinkedIn. Então você pode usar uma base de dados como essa para te aportar informação na tua inteligência comercial. essas empresas, elas dão um e-mail já ou você teria que fazer essa pesquisa ainda? Não, elas não dão um e-mail. Elas normalmente têm ali os dados públicos da empresa, né? CNPJ, razão social, filiais, endereços, Entendi. às vezes o nome de alguns sócios e alguns telefones que podem ser válidos ou não. Mas Entendi. daí você ainda tem que buscar aquele decisor de outra maneira. Entendi, justo. Então seria comprar a lista, né? Uma coisa que eu usei recentemente, participei de um evento, né? E daí consegui a lista de todos os participantes do evento, entendeu? Uhum, Então veio, sei uhum. lá, 5.000 nomes, vamos dizer. Então, tanto aí separado por cargo, tudo. Então, assim, às vezes também participar de evento vale a pena, né? Você também consegue a lista do evento e é uma ferramenta de prospecção, se você conseguir segmentar isso e abordar, né? Acho que Com é um certeza, ponto legal. eventos, entidades de classe, tipo associações, né? Nem todos os setores se beneficiam de ter associações, né, bem organizadas e tal, mas alguns têm ali, você tem associação, tem as empresas daquele setor, com decisor, com uma porção de coisa, até que uma das formas de monetizar ali a associação é É vendendo, né? vendendo a base de associados. E tem parceiros também, Ricardo. Assim, às vezes você tem um parceiro seu que tem muita sinergia, né? E ele Uhum. libera, ó, perdão, ele libera a base de clientes dele, por exemplo. Então isso eu vi acontecer já. Então assim, tipo, você já pode chegar falando que aquele outro cara te indicou, né? Por tal razão, falou pra falar com você. Então é uma coisa que também deixa essa geração de lista mais escalável, né? Uhum. Agora, se não tiver como fazer tudo isso, gente, aí dá pra contratar uma pessoa, né, para fazer lá, né, para ficar gerando essa lista, né? Então, Uhum. você eu contratar ou você fazer, se você pode, não precisa também gerar 1 milhão, eu acho, de leads aí, né? Dá pra contratar Hamper também e focar ali nos leads que consegue extrair do LinkedIn, dependendo do segmento. Então, Perfeito. acho que a gente não precisa ficar tão noiado que eu preciso ter 5.000 leads antes de ligar, porque, cara, às vezes se você faz uma boa prospecção, tu não precisa ter tanto volume assim, né? Acho que Já, esse que é o. Oi? A gente valoriza tanto isso, cara, e sem querer fazer um jabá, mas já fazendo, uma coisa que a gente se preocupou na Hamper quando você quebra muito o trabalho comercial em lotes, você gera pico e vale de receita, né? Então, por exemplo, o cara ele tem que ficar um tempão minerando lista, depois um tempão só prospectando, depois um tempão fazendo pipeline. Aí
quando ele está fazendo pipeline, que ele está com a agenda cheia, ele já não está mais prospectando e nem construindo lista. Eu chamo isso de trabalhar em lote, né? Até que quem conhece de engenharia de produção, esse tipo de coisa, sabe que o quanto isso é improdutivo. Então você precisa se preocupar em fazer a tua operação de vendas operar como uma linha de produção. Uma coisa que a gente se preocupou em fazer na Rumper é já associar a captura de dados com a cadência. Então, por exemplo, você já tem setada ali a cadência com as mensagens criadas e tudo mais associado a um público, e aí você já vai jogando quem você pega, que é teu perfil de cliente, você pegou do LinkedIn, jogou o cara, ele já cai numa cadência. Porque daí a coisa ela já está acontecendo. Quando você define aquele teu volume diário, tipo, preciso abordar 20 novos contatos, você pega aqueles 20 e já joga para dentro, você já faz da prospecção, já pula, desculpa, da construção de lista e já pula para prospecção praticamente de forma automática. Até já avancei aqui pro tópico 3. Foi bom você ter falado que a gente já vai para lá, né? Show. Até para esclarecer, pessoal, que é cadência aí, quem não conhece esse termo, são os e-mails que você manda para a pessoa para ter mais chance de você entrar em contato com ela, né? Então, assim, se você manda só um e-mail, talvez você não tenha tanta chance de entrar em contato. Mas se você faz uma cadência ali, vamos dizer, de 2, 3, 4 e-mails, isso aqui separado em um certo período de tempo, né? E você finaliza isso aqui com um e-mail que a gente chama de gelinho, né? Pelo menos é assim que eu chamava. O gelinho. Ou de breakup, sendo mais sofisticado. O né? gelinho do tipo, cara, ó, vamos parar, não vai dar mais. Então se você faz isso, você tem muito mais chance do cara te responder, né? Uhum. Então o que o Ricardo quis dizer aqui é que esse passo 3 e esse passo 2, no caso do Rumper, já estão juntos, né? Foi isso que eu entendi, pelo menos. É isso aí, perfeito. Então, e aí isso evita que você tenha o trabalho de tipo, agora eu só gero lista. Agora eu só prospecto. E aí você acaba, tipo, quando você está vendendo aqui, acabou de chegar a oportunidade para você. Então você para de vender. Acho que é isso. Uma preocupação que a gente teve foi que, assim, você tem algumas formas de prospectar. Uma delas é você ter toda uma operação montada, então você tem uma ou mais pessoas responsáveis só por construir lista, uma ou mais pessoas responsáveis só por prospectar, uma ou mais pessoas responsáveis só por qualificar e outras que vão tocar o processo da solução e negociação. Só que para a grande maioria das empresas é inviável ter toda essa operação. E é isso que faz o outbound parecer tão caro. Agora, quando você consegue automatizar parte do teu processo de prospecção, você consegue dar poder para, às vezes, com um vendedor, o cara ele botar a prospecção quase que no piloto automático, ele pega ali a primeira hora do dia dele, bota gente nova dentro da cadência, responde os e-mails e foca o resto do dia em vender. Então você consegue dar esse poder para um vendedor só, municiando bem esse cara, armando bem ele, né, com ferramentas. Legal, até coloquei aqui ó, o desenho para deixar o pessoal claro aqui, né? Uhum. Acho que esse ponto aí ficou bom, muito bom. Mas de prospecção, cara, tem mais alguma coisa além de cadência que é relevante na prospecção, na etapa de tentar o contato? Eu tô tentando. O que você gostaria de falar além de cadência que a gente já explorou? Tá. O ponto 3, o sucesso do ponto 3 é totalmente dependente do ponto 2, né? Você só vai ser coerente na prospecção se o trabalho de construção de lista for coerente. É muito difícil você ter um pitch de prospecção, seja via cold mail ou cold call, um bom pitch se você não sabe com quem você está falando. Então, esse grau de personalização da prospecção, que é um fator de sucesso ou fracasso, está muito dependente aí de quanto que você vai conseguir especificar na tua lista. O outro ponto é abordar via cold call em primeiro grau é sempre difícil, porque as pessoas elas são... a gente tem barreiras de defesa já para o telefone. Quanto maior o cargo de decisão do cara, mais difícil é acessar ele por telefone, menos atenção ele vai te dar. E então o cold mail ele pode ser uma boa forma de quebrar o gelo para quando você ligar não ser mais uma cold call, né? Você já passou da etapa do cold, você já está no warm ali, no morno, né? E isso facilita muitas coisas.
E, putz, falando sobre cadência, dava para explorar muito esse tema, né? Que é, putz, como fazer. Infelizmente a gente não vai ter oportunidade, mas vale dizer que alguns negócios podem se beneficiar aí de operar com cadência só de cold mail, o que é bacana para quem, né, consegue operar dessa forma, porque ajuda na escala. Vai ser mais fácil de escalar e vai ser mais fácil de fazer isso com menos pessoa no processo. Mas para muito negócio, muitos tipos de negócio, é importante trabalhar com uma cadência mista, né, ou híbrida, que vai envolver telefone também. Até não só o telefone, até complementando, né? Muitas vezes também a questão. Não, meu telefone ficou ruim aqui, vou ter que desenhar aqui, ó, telefone. Acho que o LinkedIn também é Ficou uma parecendo mais um imã do que rosquinha, é um imã, né? O telefone é um imã de dinheiro, cara. É isso aí, velho. Legal. Não liga, não vende. Mesmo que tenha o cold e-mail, o cara respondeu, tem que ligar. Tem essa não. Então eu acho que, enfim, falar com a pessoa você tem muito mais chance de. Né? Claro, cold e-mail é pra abrir, né? Você não vai fazer uma venda ali por e-mail, ainda mais se ela for muito complexa, né? Você tá abrindo o contato. Mas Oi? Não, eu ia falar, cara, você tocou num ponto muito importante, que esse é um dos grandes erros cometidos aí em prospecção, que é o cara ir com muita sede ao pote e já tentar vender no cold e-mail. Esse talvez seja o maior erro de cold e-mail, que a gente vai ver as outras etapas aí do funil, mas às vezes o cara ele ainda está na prospecção e ele já está falando de solução, ele já está falando de preço, ele está falando de um monte de coisas que são etapas que estão lá na frente. O foco da prospecção é despertar a curiosidade do cara, né? É engajar e não já vender. Cara, Normalmente a turma já chega tentando vender. Que legal, esse ponto é bem importante, porque eu até falei aqui, mas foi uma coisa automática, né? Porque acho que a gente já está acostumado a fazer esse tipo de abordagem mas no caso da prospecção aqui, vamos falar o que não fazer, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Vamos dizer que eu vendo, né? Enfim, consultoria de vendas, né? Eu não vou chegar no cara, por exemplo, e vou falar assim, cara, eu tenho uma consultoria de vendas, custa, sei lá, tantos R$ 1.000 e eu quero falar com você pra gente ver se esse negócio vai te ajudar. Não é essa lógica, né? Eu tô falando de preço no começo. Você já tá negociando, ele nem sabe o que você vende, você já tá dando preço para aquilo. Né? Exatamente. Então, assim, a abordagem que eu acho que é mais legal é você admitir, e você tem que admitir, na minha percepção, que você não tem conhecimento ainda da situação do cara, e você não tem mesmo, né? E você falar, cara, olha só, eu acho que a gente podia fazer uma conversa pra gente entender aí como é que tá a tua área de vendas hoje. Porque talvez eu possa te ajudar. Assim como eu ajudei essa e essa empresa. Aí eu acho que é até legal colocar um case parecido com o dele, mas assim, não ficar muito vendedor, mas só pra você despertar o interesse do cara. Olha, o que eu ajudei aquele ali. Só que eu não sei se eu posso te ajudar ainda. Podemos conversar sobre isso? O que você acha dessa abordagem? É por aí? É bem por aí, cara. Porque daí você não tá falando da sua solução, você não tá falando de preço, você não tá falando de si próprio, porque você poderia falar... Fala aí, Ricardo, aqui é o André, cara, eu sou um dos melhores consultores de vendas do Brasil, by the way, eu já trabalho com isso há mais de 10 anos, olha as empresas que eu já trabalhei, olha tudo que eu já fiz, sabe, tipo, selfishness total, Quem se né? importa com isso, né, cara? Eu acho quem que se importa, quem se importa que você é líder de mercado, o cara quer resolver um problema. Total. Então, prospecção diz respeito muito a falar do cliente. Eu acredito que quanto mais informação você tiver sobre aquele cliente, mais informações que você tiver que te gere rapport com aquele cliente, mais efetiva vai ser a tua prospecção. Excelente. Acho que é uma boa dica aí pro pessoal. A gente até vai falar no finalzinho mais algumas técnicas, mas acho que por aqui tá bom? Tá satisfeito com essa parte? Tá show, satisfeito, vamos em frente. Só um ponto que a gente já estourou feio, já estouramos 40 feio? minutos, Sério? mas legal, você Nossa. também fala bastante que nem eu, então depois você quebra em parte 1, parte 2, só pra não ficar chato a história dos 40 minutos ali. Verdade, justo, vou fazer isso. Ou então vou tirar aquela parte, vou editar e falar, pessoal, vai ficar 2 horas. Fechou. Cara, primeiro contato, vamos lá. A gente já falou, acho que aqui a gente pode avançar um pouco mais rápido aqui. Primeiro contato, falei com o cara de novo, né? Não vou chegar falando sobre mim, né? Eu vou falar sobre talvez, enfim, o que eu acho que aqui uma dica boa que eu normalmente falo para os meus potenciais clientes é assim, cara, você tem um produto, e eu falo para os meus clientes também, né? Tu tem um produto, tenta entender o que esse produto pode trazer de benefício ali, de valor pro
para o teu potencial cliente, né? Eu chamo isso de possível proposta de valor. Beleza? Uhum. É aqui que você tem que ir. Eu acho que o primeiro contato, na minha percepção, você tem que engajar o cara para ele sentir curiosidade aqui, justamente para você começar a avançar rápido para a próxima etapa, que é o diagnóstico. Né? Uhum. O que é o diagnóstico? Você entender se você realmente pode ajudar aquele seu potencial cliente ou não. Aham. Você tem alguma outra dica aqui? É por aí? O que você, enfim, É, falaria diferente? uma das características do telemarketing, por exemplo, primeira coisa, ligar muito cedo é um problema, na minha opinião, tá? De novo, ó, reforço a importância do cold mail, vir na frente, ou outros social points também, tipo adicionar o cara no LinkedIn, fazer algumas coisas que já faça ele ter uma lembrança sobre você, para quando você ligar você não for um estranho. Eu gosto da seguinte abordagem. Aqui na Rumper, a gente não bota cold call no meio da nossa cadência. Não que a gente ache isso certo ou errado, mas é por opção. A gente manda cold e-mail, como você bem colocou, primeiro, segundo, terceiro, quarto e-mail, para estimular com que o cara responda. Porque daí eu só coloco o telefone, que já é menos escalável, que requer uma experiência maior de quem vai ligar ali para mandar bem na ligação, só para quem realmente vai valer a pena. Então, ao invés de eu ligar, eu quero prospectar 1.000, ao invés de eu ligar para os 1.000, eu ligo para os 82 que me responderam autorizando. Os outros eu vou tentar continuar cadenciando, eu vou tentar nutrir com conteúdo, eu vou ter outra estratégia, tá? Legal, entendi. Tipo assim, eu vou aquecer o cara aqui antes, né? Pra ele, na hora que eu ligar, ele falar, não, esse cara aqui já tá tentando falar comigo, já entendi mais ou menos o que ele quer. Acho que talvez até essa aí é aquela objeção que surge. Ah, manda um material pra mim antes, porque o cara fala, velho, que eu vou falar com esse cara aqui e tal. Enfim, eu acho, né? O manda um material, o manda uma proposta, o me manda o preço é o bypass que todo vendedor, que é um erro, cara, que muita empresa comete, muito vendedor comete, que é tipo, puto, o cara pediu preço, ele automaticamente está em negociação, né? Então, tipo, ele prospectou, falou 2 minutos no telefone, mas aí eu te falo, pô, André, vem cá, mas quanto que custa isso daí? Você já fala, puta, tô negociando. Aí você já queima todas as etapas do comercial e bota o cara lá em negociação só porque ele te pediu preço. Quando na verdade pedir preço é a melhor forma de dar bypass no vendedor, né? Ou É, me manda a apresentação institucional. Putz, cara, aí tá ferrado, né? tá ferrado, cara. O cara fica todo empolgado, né? Mas no fundo ele se ferrou. Vou até colocar uma seta aqui, ó. Tá ferrado, cara. Se você ouviu isso aqui no contato, cara, não fique animadinho, porque não vai dar. Você vai ter que fugir disso Ah, aqui, ó. Tem que fugir. ah, Mas a ah. ideia do primeiro contato, então, é avançar o cara rápido mesmo, pra você entender se você pode ajudar ele ou não, né? Perfeito. Eu gosto de uma abordagem também na conexão, ou mais um erro aí que tá. Normalmente você treina quem vai fazer ligação, você treina muito em cima do produto e não do cliente. Aí o cara decora o folheto do produto e quando ele liga para o cliente, ele vomita as features, todas as características lá. Quando conexão deveria ser. A pergunta que a gente tem que sair respondida da conexão é: temos um fit, né? Existe um fit real aqui de eu vender para esse cara e de esse cara comprar o que eu ofereço? E aí você tem que ter perguntas muito básicas e você tem que mostrar que você fez a lição de casa. Então, quando você vai falar, você não fala ainda do produto, né, vomita um monte de feature, você não sabe ainda do que você tem, o que vai chamar a atenção daquele cara. Então, você vai falar muito, tipo, cara, eu estive olhando sobre você no LinkedIn, tua equipe, eu vi, você responde aí por uma equipe de 8 vendedores, tô certo? E isso estabelece diálogo. É a palavra conexão, né? Com isso você aumenta a sua conexão com o cara. Você tá abrindo pra pergunta, mas pra você abrir, o cara precisa confiar em você. Pra ele confiar ou confiar, ou ver que você pode ajudar ele, né? E Quanto mais confiança, melhor vai ser o diagnóstico que você vai conseguir fazer, que é a palavra que você colocou como destaque aí. É isso aí, que é o médico, né? Eu gosto da metáfora aí, não sei se metáfora é a palavra certa, mas de você agir como um médico mesmo, né? De entender se aquele outro, que remédio o cara do outro lado ali vai ser melhor pra ele, né? Perfeito. Mas beleza, vamos avançar aqui pro ponto 5, porque acho que a lógica da conexão aqui é mais, cara, gente, na hora que vocês forem ligar pro cara, não fica falando muito de você, né? Eu acho que vocês têm que pensar no que o teu produto, como que ele se conecta com aquilo que pode gerar de valor pro cara, né? Porque quanto mais você conseguir fazer isso, mais você
vai despertar o interesse do cara. Tem até uma empresa que eu ajudei que eu quero trazer aqui de exemplo, tá? Eles vendiam um produto do ramo de energia, então eu vou mostrar aqui para vocês como que você consegue mudar teu discurso e ter um bom resultado. Nessa empresa, antes os caras vendiam da seguinte forma: oi, a gente tem um software de auditoria de energia, beleza? Você entende Aham. alguma coisa aqui, Ricardo, quando fala isso aqui? Você entende o que esses caras querem dizer? Não dá pra entender, né? Muito. Muito Não, não, pouco. não, Você fala, muito cara, o que pouco. esse povo tá falando pra mim? Não entendi porra nenhuma, o que é isso? Eles mudaram esse discurso aqui pra, cara, nós ajudamos os donos de fábrica, vamos dizer aqui, tá lá, né, a reduzir o gasto de energia em até tantos por cento. E agora? Melhor, né? Aham. Então essa que é a lógica de inverter esse negócio. Aqui você está falando de você, né? Aqui você está falando do cara. Então, cara, se você falar comigo, talvez eu consiga ajudar a reduzir o teu custo com energia aí, que é alto hoje, que eu sei, em até tantos por cento, né? Cara, só que para isso eu preciso primeiro identificar tal coisa na tua empresa. Posso fazer algumas perguntas? Acho que essa que é a lógica, né? Foi um exemplo claro aí do que é uma boa conexão, né? Uhum. Beleza. Você mandou um rum, eu acho que é um rum, então vamos. Vamos pro 5 aí. Eu já É só tô. para não te interromper, porque tá certo o racional. E aí, como eu falei, tipo, mostrar algumas coisas ali que mostra que você fez sua lição de casa, né? Que você investigou, que você conversou com outras pessoas para saber mais antes de chegar naquele cara, né? Uma abordagem interessante antes de já chegar e falar com o decisor, tentar falar com alguém da equipe, Opa, porque daí você legal. faz a sondagem, né, antes com alguém da equipe, onde até um terreno mais neutro para se você cometer erro, você ainda não queimou o decisor, você queimou alguém da equipe, de repente você queimar um, você tenta falar com o outro, ou às vezes até com outras áreas, às vezes você pode falar com a área administrativa para sondar se aquela empresa tem um problema de vendas ou não, porque às vezes um gestor pode ter uma dificuldade de assumir que ele tem um problema, né? Agora Sim. outra pessoa pode falar, e aí quando você liga, por exemplo, para aquele gestor de vendas para fazer uma conexão, você já chega bem embasado, então fala, pô, cara, eu tive batendo papo com o pessoal da tua equipe, aí eu tô sabendo que vocês usam Salesforce e vocês estão com dificuldade nesse estágio do processo de vendas de vocês. Vocês estão passando por isso mesmo? Me conta um pouco mais, né? Então, também é uma forma legal de Muito se legal. conectar. Você, antes de chegar no decisor, você pega a informação de vários pontos dentro da empresa e você já vai chegar com uma comunicação muito mais personalizada, né? Uhum. É isso aí. Beleza. Fechou. Vamos pro quinto passo aqui, que a gente até já começou a falar sobre ele. Acho que não é o foco aqui do o foco principal do webinar, né? Mais para porque a gente estava falando mais sobre prospecção, que é como chegar nessa pessoa, né? Acho que como chegar já ficou claro, mas como que eu sei se aquela pessoa tem fit ou não, né? Cara, eu até gosto de usar um modelo que é do Sandler System. Não sei se você já ouviu falar aí. Não conheço, cara. Sandler Selling, desculpa, falei System aqui. Sandler Selling. Que ele fala que para um cara comprar de você, já que você não conhece, eu vou falar aí. Para comprar Uhum. de você precisa de 3 pontos. O primeiro é dor, o segundo é dinheiro, né? E o terceiro é decisão. Como eu trabalho mais com software, eu mudei isso aqui. Eu adicionei um ponto novo aqui que é tempo, né? Porque as pessoas, a tecnologia não é sozinha, né? Ela não age sozinha, precisa ter alguém que mexe nela. De certa forma, são os 4 pontos do Bunch, também com nomes diferentes, né? O Bunch é o Exato. mais tradicionalzão aí, né, Cara, do mas eu mercado. comecei a pesquisar. Se você pegar todos os modelos de qualificação, todos eles vão cair nisso aqui. Muito, Todos. total, Tipo assim, acho que não total. tem nenhum aqui que foge. Eles vão chamar dor de goal, de meta, de, sei lá, timeline. O Gol é o do GPTC, Tipo, ele vai. né? Então, ele vai. Dor é isso. Ele vai chamar lá de. Né, autoridade, ele vai chamar de decisão. Dinheiro chama de dinheiro mesmo. Então, assim, todos eles caem meio que nisso aqui. Não tem muito. Mas acho que o legal desse sistema aqui é que primeiro ele vai na parte emocional aqui, né? Que é dor, certo? Depois ele vai numa outra parte aqui, que ele é um Racional pouco mais aí, né? racional. Tipo, cara, ó, você tem o dinheiro. Ele até não chama de racional, tá? Ele chama de. É um modelo lá de psicoterapia que aqui ele chama de criança dentro da tua cabeça, que é a criancinha que fica falando que quer as coisas, que deseja, né? Aqui ele chama de pai, que é a parte que fica te julgando, falando, mas você não tem dinheiro, cara, você não tem tempo pra isso. Então tem que convencer essa parte da tua cabeça que fala isso também, sabe? E depois que essas duas estão convencidas, daí o racional é mais fácil.
Tipo, tu já convenceu o cara que ele tem uma dor que você resolve, e que ele pode ganhar dinheiro com você e que ele pode priorizar isso, né? Então a decisão final ali, o fechamento é uma consequência. Então por isso que eu gosto muito desse modelo de qualificação. Mas o que eu queria puxar aqui mais de você, e aí até que você acrescentasse um pouco mais, é que a parte principal aqui do diagnóstico são as perguntas, né? Você Uhum. conseguir fazer com que o cara abra o jogo para você, né? E daí, não sei se você tem alguma dica de pergunta aí para passar pro pessoal, ou de onde eles podem achar essas perguntas que eles podem fazer, aí seria legal passar aqui para eles. Legal. Poxa, tem sempre que fazer parecer um diálogo, né? Tem que tomar cuidado com a maneira como vai perguntar, que se ficar com cara de questionário, se for um cara mais cético, ele vai te cortar na terceira pergunta e ele vai falar, pô, meu irmão, quantas horas nós vamos ficar nessa entrevista? Né? Agora, se você consegue estabelecer um diálogo e fazer o cara sentir vontade de falar, fazer perguntas inteligentes para receber respostas boas, vai fazer toda a diferença. É, a sondagem de dor ou de necessidade, você precisa entender a situação atual do cara, né? O cenário que ele está encaixado, momento da empresa, uma série de coisas. Você tem perguntas que eu chamo de pergunta proxy, que você não faz direto. Você pergunta, cara, onde é teu calo dói? Ou o cara pode não querer te responder, ou ele pode dar um falso positivo, que usando da analogia do médico, ele tá com dor de cabeça, mas o fato dele estar com dor de cabeça não significa que ele tem um problema na cabeça. Às vezes é algo que ele almoçou, entendeu? Que está causando uma dor de cabeça. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso então entender um pouco aí vai colocar mais uma sopinha de letrinha aí do SPIN, né, cara, de entender situação e problema daquele cara, e entender que tipo de solução que ele está adotando para resolver, porque se ele tem uma dor, provavelmente ele está tentando resolver de uma maneira, então ele está ou com uma pessoa fazendo um processo que não está parando em pé porque deveria estar automatizando, ele está fazendo algo que ele está fazendo com uma planilha, mas deveria estar fazendo com um sistema, ou ele usa algo de um concorrente que não está atendendo. Então é bastante importante você entender isso, porque todo o desenrolar depois vai ser em cima disso. Tipo, entendi. Você tem aí então uma consultoria, um terceiro que te atende, o problema que ele não está atendendo a expectativa. E aí o desenrolar vai ser muito, muito em cima disso. Entendi. Essa pergunta proxy, só para esclarecer, eu acho que, por exemplo, né, tem muita gente que faz pergunta muito ruim, né? Tipo, ô fulano, você tem dinheiro para pagar? Tipo, sabe, Quanto você pergunta, fatura, né? tipo Tipo, assim, pergunta fulano, super indelicada, né? fulano, você tem tempo para usar a minha ferramenta? Fulano, você pode decidir hoje já? Tipo, né? Eu acho que é isso, né? Uhum. É Essa você que pergunta decide aí, é né? você que decide. Tipo, então, para evitar esse tipo de pergunta ruim, né? Por que que ela é ruim? Porque é uma pergunta que, cara, sei lá, uma resposta meio inútil, né? Tipo, e o que você quer no fim é saber se o cara, na verdade, assim, até eu gosto de falar de dinheiro, você quer saber se o cara pode ganhar mais do que ele vai pagar pra você, certo? Uhum. Acho que essa deveria ser a sua preocupação, né? Ganhar mais do que vai pagar pra você. Vou até colocar aqui. E tempo cara, será que vale a pena o cara priorizar o tempo dele investindo na sua solução, ao invés de colocar em outra coisa? Total. Uma coisa também ligada aí a grana. A grana é a parte mais sensível, principalmente de tirar ali na hora da qualificação. Vale dizer que, por exemplo, se você vende uma solução mais disruptiva, ele não tinha um budget para aquilo, né? Fazendo uma Verdade. analogia ali de pessoa física, ninguém tinha um orçamento destinado para comprar iPhone até que o iPhone foi lançado. Aí quando ele foi Verdade. lançado, automaticamente a turma liberou A um criancinha ficou budget. desesperada aqui, né? A criança falou: Meu Deus, eu quero esse iPhone aí, né? Viu uma dor que Olhando, não usando essa, tinha, né? De usando repente essa todo mundo analogia. teve uma dor que seria resolvida por iPhone, mas todo mundo viveu até aqui sem aquilo, né? Então Sim, cabe também o trabalho de vendas fazer o cara enxergar um problema que às vezes ele não tem. E automaticamente isso faz surgir um budget, né? Outra coisa para saber indiretamente se ele tem budget para aquilo, ele já está gastando com algo que não resolve o problema dele. Vou dar um exemplo, cara. Aqui na Rumper, uma das perguntas que a gente faz de qualificação é se ele está investindo em outros canais, como por exemplo um Google AdWords.
E aí a gente consegue explorar muito, porque normalmente uma empresa B2B que está fazendo AdWords atualmente, ela não está surfando a onda boa que ela surfava há 5, 10 anos atrás, porque era muito mais barato, tinha muito menos competição. Então ali a gente sabe que vai ter dor. Fala, pô, cara, você está calculando quanto que está custando o teu lead? Está custando o quê? 100, 200, 300 reais? Então dá para explorar. E eu sei automaticamente que ele tem budget para o Humber. Eu não vou perguntar se tem budget para contratar uma solução de automação de prospecção. Pois é, ele já tem. Eu já sei de onde eu vou conseguir o meu budget. E a gente já fez venda algumas vezes mordendo um pedaço da grana do AdWords do cara e naturalmente, como você mesmo colocou ali, fazendo mostrar que a nossa solução é melhor do que a solução atual. Não comparando, claro, o Rumper com o AdWords, são coisas completamente diferentes, mas para aquele cenário eu consigo pegar um pedaço daquele budget e fazer render mais na minha plataforma para aquele cliente e justificar que ele vai ter mais com a mesma grana que ele já estava gastando. É isso aí, o que eu gosto até de dizer é que o cara ele compra valor, né? Vamos dizer assim, a objeção de preço, ela normalmente é falta de valor, né? Tipo, cara, o negócio pode custar R$1, mas se o cara vê que aquilo ali não vai trazer nada pra ele, ele dificilmente vai pagar, né? Porque se fosse pelo barato, você daria grana pra mendigo toda hora, né? Sim. Na verdade, então, e você não dá. Por que você não dá? Porque você acha que aquilo não vai agregar pra você. Então, o ponto é esse, né? Mesmo barato, não é sempre que o cara vai comprar, não é porque é barato. E esse ponto que você falou, e é uma outra coisa que eu gosto de falar quando eu ensino vendas, que é você criar dinheiro. O que é criar dinheiro? É meio absurdo, né? Aqui, talvez, né? Meio chamativo, né? Vou ter que fazer um texto depois. Como criar dinheiro do zero. Mas a ideia é, cara, se você consegue fazer e você consegue provar e mostrar pro cara que ele consegue ganhar mais dinheiro com a tua solução e você cobra, sei lá, uma fração disso, vamos dizer que seja 1/3, pronto, você acabou de criar dinheiro pro cara, você criou 2/3 do que ele pagaria para você. Né? Então é isso que você precisa colocar na cabeça da pessoa que está te contratando. Né? Isso que você precisa fazer ele enxergar aqui no diagnóstico, porque eu acho que mais importante que o diagnóstico aqui, cara, além de qualificar, né, saber se aquele cara tem perfil ou não para comprar de você, é você fazer o cara enxergar isso. Para mim essa é uma das etapas principais da vendas, de qualquer tipo de venda, porque com as perguntas e você entendendo a situação do cara, né, enfim, indo mais a fundo, você consegue justamente entender isso aqui. Você consegue mostrar para ele que, cara, da situação que ele está hoje, né, do lugar que ele está hoje, você levar ele para outro lugar, ele vai se beneficiar de alguma forma. É isso aí? Perfeito. E de novo, bem ligado ao spin, né? Você fazer ele entender as implicações que o problema dele tem, tipo, cara, no que implica, você me falou que você não tá batendo meta, né, por exemplo. O que implica se você continuar não batendo meta pelos próximos 6 meses? A empresa vai fechar, por exemplo. A empresa vai fechar, ou de repente você se comprometeu com um endividamento bancário, ou de repente você estava projetando que você ia mudar para um lugar maior, isso não vai acontecer. Anyway, você vai ter que demitir às vezes uma pessoa que você gosta por falta de grana. E depois, como que você fica se eu tirar esse problema, né, de você? Como que vai ficar para você se você voltar a bater suas metas? Você vai conseguir ir para aquele escritório maior que você estava almejando? Você vai conseguir aumentar teu time? É isso aí. Boa. Mas é isso. Acho que a gente existe uma questão extrapolando demais, né, cara? Mas é que eu acho que o papo também é difícil ser raso, cara, nesse tipo de assunto. Quando você fala ainda sobre fazer o cliente enxergar valor, um pouco da característica do Brasil. O Brasil, ele tende a comprar mais resultado e olhar menos para a eficiência. O que eu quero dizer com isso? Cara, ele sempre vai olhar assim, tipo, para coisas que com um pitch mais voltado para aumento de receita, menos para redução de custo, redução de mão de obra, tá? Isso é uma característica que a gente já percebe, eu já vi estudos sobre isso, é um pouco diferente do mercado americano, que olha muito para questão eficiência, tipo, nossa, quer dizer que com uma pessoa eu faço o que eu faria com 5. Aqui a gente tem aquela característica do gestor que ele é mais pai ou mais mãe da área, que às vezes você entra com uma solução e fala, cara, você tem 5 vendedores, você vai poder mandar embora 4. Cara, aquilo foi, tipo, fechou a porta ali, entendeu? Porque o cara tá procurando não é mandar 4 vendedores embora. É verdade, você sabe que até... Tá procurando... Não, te cortei aqui, desculpa, que eu acho que deu um problema no Skype. Não, eu concluí, cara, eu concluí. Tá, não, mas eu tava falando, tipo, da solução de RH com uma pessoa, né?
E assim, é engraçado, né? Isso que você falou é bem isso mesmo. Tipo assim, a pessoa fala, não, eu faço tudo na mão hoje. E, cara, e eu aprendo com esse processo, então eu não quero uma coisa que vá, ao invés de me levar 3 meses, eu vou fazer isso em um dia. Tipo assim, sabe? A Aham, pessoa. aham. É engraçado, né? Porque às vezes é isso mesmo, a pessoa ela não olha muito pra isso, né? Às vezes, pra redução de tempo e tal, né? Mas eu acho É que isso que o G do Goals ali, que a gente falou do GPCT, lá tá bem ligado a isso, né? Primeiro entender o que o cara quer, né, cara? Tipo, cara, o que você tá projetando aí a curto prazo e a longo prazo? Pô, tá, a curto prazo eu preciso resolver um problema pontual de uma contratação e a longo prazo, pô, eu tenho uma meta anual aqui alinhada com investidores, super, sabe? E aí você entende melhor como você vai direcionar o teu discurso para você desenhar a tua solução de forma que vai fazer sentido pro objetivo do cara. já até vou aproveitar o seu gancho pro próximo tópico, porque isso que você falou, cara, é assim, a etapa de diagnóstico, né? Ela só tem uma razão de existir, beleza? Na minha Uhum. percepção. Que é você entender, ó, tentei desenhar uma lupa, juro que foi Ficou isso. boa, essa ficou Ficou- boa. Uhum, ficou. Então a etapa de diagnóstico serve para você entender a situação do cara ali, né? O que e você conectar a sua solução. Um erro que eu vejo muito, principalmente para quem vende software e está começando, é o cara fazer a demonstração do sistema dele inteiro, de cabo a rabo. E cara, e aí, meu Deus do céu, Ah, fica aquela ligação do mostra tipo, 80 features pro cara, sendo que 78 não faz sentido para aquele cara, né? Deixa o cara super entediado, ele não presta atenção nas partes que ele deveria prestar, né? exatamente. Então é responder a pergunta, o que o seu cliente, o potencial cliente, ele valoriza, né? O que esse cara valoriza? Cara, você vai vender para ele aquilo, né? Você vai linkar, é, fazer a conexão aí entre o que o teu produto tem que entrega valor para ele, que ele enxerga de valor, porque valor não é aquilo que você acha que é o que a pessoa compra, o que ela valoriza, né? Acho que esse ponto é importante, né? Você vê algum outro ponto aqui em solução, Ricardo, que você queria falar, assim, acrescentar aqui? Ah, cara, tem muita Tem coisa muita coisa. também. Eu vou me policiar, mas vamos lá. Eu concordo contigo, é super dependente a solução do estágio anterior, que é o diagnóstico. Quanto melhor a qualidade do diagnóstico, quanto mais fundo você cavar naquele cliente, mais cirúrgico você vai ser na etapa da solução, maior vai ser a qualidade daquela venda. Quanto melhor o valor que você conseguir transmitir, mais fácil vai ser negociar aquilo depois. Então, a gente está aí numa parte-chave. É mais fácil falar sobre demo, por exemplo, porque aqui na Rumper a gente vende SaaS, você vende essa área e dá consultoria para empresas dessa área, então a gente é um pouco enviesado para isso, mas Exato. você tem soluções que você visita, você tem solução que você manda por correio para o cara degustar, você tem empresa que faz piloto, anyway, você tem várias formas de encontrar, você tem que encontrar aquilo que faz sentido para o teu negócio, que converte. Normalmente a etapa de solução que já começa a ter divisão entre field e inside sales, você tem soluções que não vendem sem a presença física do vendedor no cliente. De novo, você tem uma correlação entre ticket e médio, o cara não vai sair assinando um cheque de 10, de 50 ou de 100 mil reais sem ter visto ninguém. Isso é um ponto. E o diagnóstico ali, ainda a etapa dependente, tem um papel muito importante que é o tempo de solução, ele é muito nobre. Você tem vendedores que fazem bem a etapa de solução, que é o bom cara de reunião, o bom cara de demo, ele tende a ser o profissional bem valorizado dentro da empresa. Você tem que aproveitar muito bem o tempo desse cara. Se diagnostica mal e manda o vendedor, às vezes, pegar um avião e ir para outro estado para ver que o cliente não tem fit, que aquilo poderia ter sido diagnosticado na etapa anterior, poderia ter poupado quanto? Isso aplicando em escala, quando você tem uma operação de 10 vendedores fazendo reunião todo dia, quanto, né, que é desperdiçado jogando caras para etapa de solução que não deveriam ter ido. Isso faz, às vezes, você bota um vendedor que está ali fazendo 10 demos por dia, quando ele deveria estar fazendo 5 mais qualificados e conseguindo dar uma atenção individualizada muito maior, que vai fazer toda a diferença no final. Né? Às vezes mais é menos aqui, né? Nesse caso aqui especificamente, né? Se eu faço um bom diagnóstico, eu não preciso passar tanta gente pra frente, é isso, né? Esse é o É ponto que você isso, falou. é Eu acho que isso. tem uma coisa aqui que acontece também que eu vejo nos meus potenciais clientes, cara.
quer dizer, às vezes eu vejo um cliente meu que está começando, né, o vendedor novo, assim, né, é que os caras avançam demais rápido demais para a solução. Não sei se você já viu isso aí, mas, tipo, cara, faz a primeira ligação, sei lá, pergunta três coisas, já fala, olha só, tem isso aqui que pode te ajudar, sabe? Tipo, o cara meio que avança demais. E uma outra coisa Uhum. que é uma técnica boa aí para quem está fazendo a apresentação, a solução, eu até coloquei sim ou não aqui de propósito aqui em cima. Muita gente sai dessa etapa sem uma aprovação verbal no sentido de, cara, isso realmente vai contribuir para você, sabe? Tipo, né? Ou qual o próximo Tipo, passo aí e fazer tal. isso é uma prioridade para você, né? Por Tipo, exemplo, resolver esse problema. Você tem algumas empresas que têm isso como algo, abre aspas aí, obrigatório no processo, que é você ter o sim do cliente, que é bem o que você falou, você ter o gatilho de passagem, né? Que é tipo, isso. o cara, ele falou, cara, sim, é uma prioridade. Cara, você entende então, uma vez que você tem essa dor, a solução que eu acabei de te mostrar pode resolver essa dor? Cara, eu acredito que sim. Então isso é um gatilho de passagem, né? Isso aí. E aí o que acontece é que os caras fazem só a apresentação da solução por fazer. Entendeu? Eu vejo isso acontecendo, tipo, e aí coloca lá aquele monte de gente que viu a solução e ninguém comprou. Então, né? Não é verdade? O cara tá com um funil Direto, cheio cara, de gente direto. lá que ninguém compra, né? Então, acho que a mensagem principal que eu queria deixar aqui é primeiro, cara. Ok, apresentar teu produto linkando com o que o cliente valoriza, né? Que a gente já falou. Uhum. Uhum. Não avançar rápido demais, porque lembra do médico. Se você vai no médico e o médico não olha nada e te passa um remédio, você toma? Não toma, né? Não tem como, né? É difícil, né? O cara olha um minuto ali e já te passa um remédio, você não vai comprar, né? Uhum. Então é difícil. E eu acho que o outro ponto aqui, ao invés de apresentar, sugere. Não sei se você já ouviu essa dica, mas é uma coisa legal que eu uso e que tem funcionado. É tipo, ao invés de eu falar, cara, meu produto te ajuda com isso e com isso e com isso. Eu falo assim, cara, se você conseguisse fazer de tal forma hoje, cara, você acha que isso te ajudaria de alguma forma? Né? Aham. Então essa sugestão é legal. E às vezes uma outra técnica também, até usando pergunta, é você usar a negativa da sugestão. Essa é legal, hein? Essa eu acho que você não Manda aí, ouviu manda ainda, aí. Ricardo. Não, não, não ouvi, Essa você manda não aí. ouviu. É assim, ó, cara, tu vai falar assim, cara, pelo que eu tô vendo aqui, cara, eu não tenho certeza se isso te ajuda ou não, cara. Será que não te ajuda? Você manda negativo e o cara fala, tipo, ele vai tender a falar, tipo, não, não me ajuda, ou então ele vai tender a dizer o contrário, tipo assim, e vai ser muito mais forte. Ele vai falar, não, cara, tá louco? Claro que me Ajuda ajuda, sim, claro que eu pô. tenho esse problema, claro que eu tenho esse problema, Sim, entendeu? sim. Então essa aqui é uma técnica legal pra você, tipo, ver o quanto que realmente o cara ele tá preocupado mesmo, né? Porque se você joga negativo e o cara dá o positivo, cara, é muito melhor pra tua venda porque ele conseguiu ali falar aquilo ali de uma forma muito mais, vamos dizer assim, com mais firme, né? Com mais firmeza. Você tem algumas, em cima disso que você falou, algumas tricks aí de desqualificação do cara, que é algo muito sensível de usar, cara. Você tem que estar muito bem embasado, que às vezes você desafiar o cliente, tipo, falar, cara, mas eu acho que você não tá, a tua empresa ainda não está pronta para uma solução como essa, porque daí você desafia feio o cara ali, de o cara, pô, como não? Que falta para mim? Pô, eu vi ali o preço, não me surpreendeu, consigo arcar com isso, sabe? Então, não, mas eu tô vendo o teu momento não é o momento de um cliente. Então, você faz o cara até refletir aí até olhar para dentro, porque também o foco de vendas, não é o foco desse tópico aqui, mas falando de uma maneira mais holística aí, o foco de venda da venda não é fazer a venda a qualquer custo, porque isso vai ser ruim para quem comprou e ruim para a empresa, porque o cara vai virar um detrator, ele vai Verdade. cancelar, vai falar mal, enfim. Então, às vezes você entender que o cara não está no momento e declinar a venda pode ser bom para todo mundo, né? Tem razão. E aí, volta lá no começo, né? Muita gente tem essa cabeça da venda no curto prazo, né? Cara, você vende pro cara, esse cara isso aqui é pra vida, entendeu? Você não quer ficar vendendo e não entregar e depois fechar a empresa e desaparecer, né? Acho que a lógica é essa, né? Uhum, uhum. Essa mentalidade de venda tem que acabar, né? Eu acho que eu sou um dos evangelizadores disso, de que venda é ajudar o cara, se ajudar também e pensar no longo prazo, né? Nem que ajudar o cara signifique indicar o teu concorrente, porque você Putz, ó, sabe que vai ajudar mais do que você ajudaria, né, cara? falou tudo. Uma vez eu tava trabalhando na Resultados Digitais, um cara me ligou e, cara, pra ele inbound, não, tipo, sabe, o cara, tipo assim, era um produto nada a ver, cara. Tipo, era totalmente outbound. Eu indiquei ele pra um cara que ajudaria com outbound, entendeu? Então, Aham, não faz perfeito. sentido mesmo, porque o cara ia comprar e não ia dar certo, entendeu?
Uhum. Então esse ponto tá Aí excelente. você ganhou um cara para a vida toda, porque ele vai confiar e com certeza ele deve ter falado de você para pelo menos uns 5 amigos, dos quais alguns podem ter virado cliente seu depois, Pode né? ser, não descarto. Não descarto, Uhum. porque ele fechou, depois ele voltou e falou: Cara, fechei com os caras, já comecei o trabalho. Pô, obrigado pela indicação, obrigado pela sinceridade aí. Porque é um negócio tão diferente que as pessoas nem esperam, né? Demais, cara. Então você falou tudo aí, falou uma coisa muito legal. E até Legal. já fazendo, não sei se você quer falar mais alguma coisa desse ponto aqui, senão eu já quero até fazer o gancho para a próxima etapa. Vamos lá, o último ponto, cara, na solução, ponto acho que fatal aqui é fazer o cliente se ver usando. Então você vende software, é você conseguir desenhar na cabeça do cliente o cenário que ele tem hoje, que ele sabe muito bem, e como ficaria o cenário. Então, no lugar de você ficar falando das 18 features que o teu produto tem, você fazer o cara conseguir enxergar como vai ficar a operação dele. E essa é uma das perguntas de gatilho de passagem. Como você enxerga que ficaria a tua operação usando uma solução como a que eu te mostrei? E deixar o cara falar, até para você ver a compreensão dele com aquilo que você mostrou, porque às vezes o cara pode entender tudo errado, né? Tipo, falar, pô, sei lá, pô, entendi, Ricardo, o que o Hamper faz. Quer dizer, então que o Hamper vai pegar o produto no meu estoque lá e falar, puta, entendeu tudo errado, cara. Tá? Já sei ali que a demo foi um fracasso, né? Principalmente, acho que esse aí, principalmente quando a pessoa não fez um bom diagnóstico, ela fala muito e quando ela fala muito mais que o cliente, ela não consegue fazer isso aí que você falou. Uhum. Porque, tipo, ela falou tanto que cara, é muita informação, o cara não entende, né? Então a gente tem que ser bem cirúrgico e às vezes ir aos pouquinhos, né? Faz a pergunta, faz o cara imaginar. Pô, essa pergunta que você falou, incrível ela, né? Cara, como você Uhum. enxerga que ficaria? Não serve só para software isso não, né? Eu acho que serve Aham. para qualquer tipo de produto, né? O cara tá vendendo alguma coisa, como que ele acha que aquilo ali ficaria nele, né? Pra ver se o cara realmente comprou o valor daquilo ali, né? Acho que esse que é o Total, ponto, né? total, fantástico. Excelente. É isso aí? Posso fazer a ponte pro próximo ponto já? Bora. Bora. Tá acabando. Empolgamos, né, cara? A gente vai falar Demais, cara. 40 Você vai ter que minutos. fazer a edição ali. Quando eu falo 40 minutos, você bota 1 hora e 40 minutos. Foi mal. Fechamento, acho que eu quero já começar linkando com a minha percepção de fechamento. Eu acredito que o ponto principal aqui é que o fechamento ele é uma consequência, né? Ele é uma Uhum. consequência de tudo que veio antes. Então, cara, meu, se você mostrou que o cara pode se beneficiar daquilo que você tem a oferecer, né? Ele tem ali o orçamento, né? Ele viu que pode ganhar mais dinheiro contigo ou não. Ele pode priorizar isso no momento, ele viu que é mais importante priorizar isso do que outra coisa. Não tem por que o cara não fechar contigo, né? Aham. Então a galera, acho que sempre que tem problema em vendas, o cara acha que é problema de fechamento, né? Ele fala, não, meus vendedores não fecham bem aqui e tal, mas ele esquece do que aconteceu lá atrás, né? Então o cara Uhum. esquece de todo o processo anterior e muitas vezes o fechamento é uma consequência só, Demais. De né? tudo que precedeu chegar nessa etapa, né? Ou É, de nada que precedeu, que é o que normalmente acontece. Tipo, o cara bota em fechamento. A maior, talvez, cara, de todos os erros cometidos, o mais característico é o vendedor que joga coisa direto para fechamento. Por quê? E isso é originado, não é? Muitas vezes é mais culpa do gestor da área do que do próprio vendedor. Porque o cara não é cobrado por qualidade de vendas, por disciplina no processo, qualidade do funil, etc. Ele é cobrado por forecast. E aí o cara, quando ele senta de manhã na frente de todos os colegas e ele precisa botar um número lá, que senão ele vai tomar a maior enrabada do chefe dele na frente de todo mundo, o cara ele joga todo mundo para fechamento para ele ficar bonito ali na reunião. Não, pô, cara, tem um monte que o cara pediu o preço, não, mas vai sair. O cara pediu o preço ontem para mim, ainda mandei proposta, né? E pô, o cara não, ele não tá agindo por mal, mas ele tá fazendo errado. E aí assim, o processo de venda dele começa no fechamento e depois o que ele vai ficar fazendo é follow-up de proposta. E aí, às vezes, o cliente até testa e fala, cara, deixa eu ver até onde esse chato vai. E fica mutilando a venda ali, né? Vai pedindo desconto. Cara, tira isso aqui para no fim nem fechar. E outro problema
cara, que pode causar um dano para a empresa como um todo são os falsos positivos que isso pode dar para a própria empresa, do tipo, cara, o cara não fechou porque o produto tá caro. Putz, cara, tá caro. É isso mesmo? Tipo, a venda ela não foi trabalhada, então o cara não enxergou um valor do produto. R$ 10 é muito para uma coisa que você não vê valor, né? Principalmente em B2B, que a venda é racional e não, o cara não comprar esse software por impulso. Deixa eu comprar a tua consultoria por impulso, porque eu vi aqui, achei super, né, sexy essa consultoria que você me pegou, eu Nada a vou ver, fechar né? agora, né? Tipo, Não vai, né? né? Não vai, não vai. Mas, Não vai. cara, por que será que as pessoas fazem isso, né? Eu acho que uma dessas coisas é o forecast, mas talvez é porque a gente não é treinado a ouvir, né? Eu acho. Aqui eu vou ter que colocar aqui, né? A gente é Uhum, treinado muito a falar, enfim, a escrever, talvez, né? Durante toda a nossa vida, mas ouvir não. Então a primeira coisa que o cara fica fazendo a ligação de vendas ali, já esperando o que é a próxima coisa que ele vai falar, né? Você não tem aham, essa impressão também, às vezes? Que tipo, o cara faz uma ligação de vendas enfim, ele não para. Eu vou até voltar aqui um pouco. Ele não para fazer isso aqui, ó, para entender a situação daquela empresa e para realmente falar, olha, essa empresa tem potencial de ganhar tanto, fechar em tal época, para eles fecharem, esses são os próximos passos que precisam ser feitos, que também tem essa, né? Não é só mostrar a solução que já era, né? aham, Não é só isso também. Existem outros pontos aqui dependendo do cenário da empresa. Então a venda, apesar de a gente separar ela em funil ali para deixar ela mais preditiva, cara, tem coisas que acontecem nesse meio aqui que não é tão preditivo assim, na minha percepção, né? Não é tão lógico e sequencial, né? Cara, às vezes você chegou aqui no fechamento e, puta, surgiu uma coisa nova lá que você não previu. Tem uhum, que voltar, senão pode ser que você feche aqui e essa venda, enfim, te queime lá na frente, né? Então sim. eu acho que é uma boa prática definir o problema bem antes de avançar para uma solução. E isso aqui vai trazer retorno aqui em fechamento, né? Você acha isso também? Uhum. Eu concordo, cara. Eu ia falar um ponto aqui, acabei esquecendo que eu prestei bastante atenção no que você falou agora. Eu ia falar também de outro erro, cara, que é bastante comum aí em jogar para fechamento, mas vamos continuar que daqui a pouco volta a ideia. Beleza. Não, beleza. Mas de fechamento, eu acho que é isso aqui que eu queria falar mais. O que eu até ia falar um pouco, muita gente fala muito de técnica de fechamento, né? Ah, faça a pergunta fechada. Faça o cara falar 4 sims antes de dizer não. Eu tô começando a falar, minha voz já tá meio que tá desanimando, tô dormindo aqui. Tipo, ancore, jogue o preço lá em cima. Tipo, Ah, eu acho que assim, ok, pode funcionar, e algumas delas funcionam mesmo, não tô nem falando sobre isso. Mas quando você pensa numa venda a longo prazo, cara, você não quer manipular o cara do outro lado, né? Você quer, uhum, principalmente a gente que vende software, né? E eu tenho muitos clientes de software, por isso que eu falo a gente também. No sentido de a gente pensa muito no longo prazo, né? Do cara ficar no projeto de software, ele usar por bastante tempo, né? Tem essa cultura. Mas acho que isso tem que avançar para outras áreas também. De você olhar aquele cara ali como um cliente que às vezes até você vai vender para ele num ticket menor no começo. Mas esse cara vai ficar por mais tempo e, enfim, você vai conseguir montar cases, vai conseguir crescer mais tua empresa. Então é uma coisa que eu queria falar, que eu sou um pouco não cético, mas um pouco contrário aí a usar a técnica só por usar. E também não adianta nada você fazer o cara falar 4 sim antes de pedir pela venda se você não conseguiu mostrar que ele tem um problema que ele pode se beneficiar. Não é isso que vai fazer o cara fechar, né? Acho que esse que é o total, ponto, né? E não é total. a ancoragem também que vai fazer ele pagar mais se você não fez um bom trabalho lá atrás. Focar no fechamento quebra muito do que a gente falou até aqui, principalmente o ponto de ser bom para os dois. Então, às vezes, você força a barra de fazer o cara antecipar uma compra fora do timing dele, então, que vai ser ruim para ele, entendeu? Então, tipo, cara, o negócio tem que acontecer no timing certo, no valor certo, e aí, assim como você tem que respeitar o timing do teu cliente de comprar, um dos erros é o vendedor que deixou para bater a meta no último dia do mês, aí o cara Legal. ele tem que quebrar as regras, ele fazer o cara comprar fora do timing dele e em contrapartida ele vai ter que amputar toda a venda, então ele vai ter que fazer venda com desconto, às vezes vender para cliente de baixo fit que nem entendeu muito bem a solução para conseguir fazer o número, mas vai sair uma venda de baixa qualidade para a empresa. E um outro ponto que eu ia falar também
que diz respeito a todo o funil, precisa tomar um pouco de cuidado também, às vezes, com o quanto a dosagem de tempo em cada etapa varia muito de acordo com cada cliente, principalmente com o grau de educação. Então, às vezes, o cliente ele já fez um estudo profundo e ele já se diagnosticou, ele já sabe que tem o problema, ele já está vendo você como uma possível solução para o problema dele, ele já está avaliando outros casos, e aí você ficar muito tempo no diagnóstico pode atrapalhar. Então também não tem uma regra, né, você vai ter caras, a gente brinca aqui na Ramper, que tem clientes que a gente só precisa fazer uma venda, que eu preciso só provar que a minha solução é a melhor porque ele precisa, mas tem outros que a gente precisa fazer 3 vendas. Uma eu preciso te mostrar que o teu negócio depende de gerar leads, então é uma primeira venda. Eu preciso fazer você comprar essa ideia, que você precisa de leads. A segunda é que você precisa ver em outbound, em cold email, o que vai fazer você gerar leads. Então é a segunda venda. E depois eu preciso comprovar que o Ramper é a solução para você fazer isso. Então, você precisa conseguir mapear rapidamente que estágio que o cara está desse processo de compra dele. A gente está falando muito de processo de venda, mas tudo diz respeito ao processo de compra do cara. Verdade. E um erro muito simples assim é que a gente encara o processo comercial como se ele fosse padronizado quando cada cliente tem um processo de compra. Para a gente é algo linear. Para o cara é um processo que parece um labirinto, né? Porque, né? E é muito louco isso, né, cara? Quanto antes o vendedor conseguir entender o processo de compra do cara, como que ele decide, quem que ele precisa envolver, enfim, né? Mas ele vai mitigar os riscos da venda dele. Sim, claro. E acho que você falou de um ponto legal aqui, né? Porque no fim, ó, vamos lá. Você está vendendo o teu produto aqui, né? Mas antes você tem que vender para o cara, tipo, cara, você tem que gerar lead, que é tipo, você está vendendo uma visão, né? Olha, se você gerar leads e você gerar ali se você gerar leads pela internet, você consegue fazer isso de uma forma muito mais eficiente que talvez dependendo do seu negócio que AdWords, por aí vai. Cara, tu Uhum. consegue o contato desses caras, tu consegue via cold mail, ou até em cima disso aqui você precisa. É que o cara já tem isso, né? Mas ele já tem isso de que ele precisa vender mais, né? Mas se o cara não tivesse isso, talvez você tivesse que vender isso pra ele também, né? Vamos dizer assim, né? Então Aham. são camadas que você vai vendendo, começando lá em cima com o porquê dele fazer isso, até descendo o que é o produto, né? Tem até um vídeo que eu gosto bastante, é daquele Golden Circle lá, né? Do Simon Sinek, que ele fala sobre isso, que é bem isso mesmo. Você vende a visão aqui, pra lá no final você falar, cara, ó, é assim que você resolve, que é o meu produto. Então Uhum. já até pulei aqui para o último slide da nossa apresentação, são técnicas para melhorar e o que a gente está falando aqui é bem importante, que é alinhar o processo de compra do cara com o seu processo de vendas. Não adianta, cara, você quer vender em 3 meses e o processo de compra do cara é 1 ano para decidir a solução, ele tem que fazer teste, é isso, velho. O máximo que você Uhum. pode fazer é influenciar esse cara, ele mudar esse processo de compra, e tem muita empresa que faz isso, né? Ainda mais quando você recebe aqueles, ó, te convidamos para como é que chama lá? Uma requisição de proposta. É porque Aham. alguém já foi lá e já fez todo esse trabalho de convencer o cara de que agora o próximo passo da compra dele é esse. E ali é guerra de preço E já, aí né? já tá no final e cara, e aí, meu, sei lá, você vai ter que ter. Até eu tenho um cunhado, eu tenho um único cunhado, né? Quer dizer, de parte da minha esposa, que ele trabalha em Aham. compras. E ele falou, cara, às vezes o setor de compras nem. Ele vai comprar a solução lá que a área pediu, mesmo que seja mais cara, sabe? Aham. Então, assim, porque o cara já fez esse processo antes, e se não for aquela ferramenta, o cara da área vai ficar muito puto. E compras ajuda, é suporte, né? Então, compras não pode passar por cima desse processo de decisão. Então, Sim. você vai influenciar esse cara nisso, né? Mas depende do processo de compra dele, não tem jeito, né? Isso também diz respeito a entender o processo de compra, de às vezes vamos supor que você vende algo para a área de TI, a área de TI está super fechada com você. E aí ele fala, pô, beleza, eu fui até onde eu posso, agora eu vou passar para a área de compras, que é quem vai aprovar. É você também entender, cara, a tua área de compras tem meta de saving, quanto que esse cara vai me estrangular na hora que for, porque, pô, a gente fez o processo desenhadinho aqui, tá? A proposta redonda, a gente chegou no valor do budget. Se esse cara chegar lá
e me estrangular, eu vou ter que mexer na qualidade, eu vou ter que de repente botar um profissional mais júnior para fazer, eu vou ter que tirar algumas features e isso vai alterar o produto final que eu tô te entregando. Então, é você já amarrar e fazer o cara jogar junto com outros influenciadores e em venda complexa, fazer o cara jogar junto, né? Então, por exemplo, às vezes você vende uma coisa para a área de vendas que a área de marketing pode se sentir ameaçada e ela pode jogar contra. Então, por que não envolver a área de marketing também no processo e deixar esses caras confortáveis daquilo para depois não ser algo impositivo? Porque às vezes a área de vendas até contrata com autonomia, mas a área de marketing joga tão contra que faz a empresa cancelar depois, né? Uhum. Até essa minha amiga que eu comentei no começo, que vende Enterprise, né, que no começo do treinamento, ela falou que, cara, às vezes vendendo softwares assim, Enterprise, tipo, a área estava convencida e o cara de TI se sentia ofendido por não ter participado do processo desde o começo e aí cancelava a venda. Entendeu? Olha isso. Então a gente tá falando de ego, né, cara? Também, né, muitas vezes, né? Então tem esses fatores que a gente tem que levar em consideração. Cada organização é única, né? Cada processo de vendas é único e essa personalização aí para cada etapa aqui é o que faz o negócio avançar, né? Eu acho Quando que você nesse vende, ponto... quando você vende em enterprise, você precisa entender, cara, questões culturais, às vezes a origem daquela empresa. Você vai vender para uma empresa de origem alemã, é completamente diferente de vender para uma empresa brasileira. Cara, né, tem muitas nuances, muitas variáveis que impactam ao longo do processo. Posso aproveitar esse gancho que você deu para dar uma sintetizada aqui, até acrescentar um ponto para finalizar o nosso Opa, treinamento? com Cara, certeza. isso que você falou agora foi uma coisa que eu reparei numa das primeiras experiências que eu tive de prospecção, tá? A gente começou a prospectar tipo, sem uma segmentação vamos dizer assim, por região de negócio, né? Então a gente prospectava supermercado, prospectava, sei lá, vamos dizer, fábrica, prospectava, enfim, várias empresas diferentes aqui, entendeu? O que acontecia com isso? Todo o nosso processo a gente ficava mudando toda hora aqui, entendeu? Então eu ligava para o supermercado, ligava para o fábrica. E esses caras valorizam coisas diferentes, certo? Uhum. E o que acontecia com isso? A gente tinha que ficar mudando a nossa mensagem toda hora e a gente não aprendia a gente não focava e não aprendia muito daquele segmento específico. Então acho que uma coisa boa aqui que para o cara que quer prospectar é começar por um nicho, aprender esse nicho e ir avançando em cima dele, sabe? Que foi aquele ponto que a gente falou lá no começo e que eu acho que faz todo sentido. Que eu até vou voltar aqui, que é a geração da lista e definir quem abordar. Então você começar por uma partezinha que é muito semelhante, porque daí se essa parte é semelhante, o teu processo de vendas ele tende a ser mais semelhante e você vai aprendendo isso ao longo do caminho e vai ficando mais especialista em fazer aquilo melhor. Total. Você tem credibilidade, né? Porque você tem case, Sim, você tem nossa, benchmarks para passar, né? Às vezes você dá uma estatística, tipo, cara, inclusive, quando eu tava falando com aquela empresa, que, by the way, tem um processo muito igual a sua, foi impressionante ver que, tipo, 12% do processo do cara, falou, meu, esse cara manja tudo do meu setor, né? isso aí. Acho que eu até ouvi de você uma vez uma frase num treinamento que você deu que é ser o peixe grande numa... Como é que é? Ser o peixe grande num aquário pequeno. Eu parafraseei o Aaron Ross, eu vou ter que dar o crédito O pro crédito pra ele? cara, é uma frase Boa. dele. Que eu achei muito legal esse exemplo aí, que eu acho que é isso, né? Quando você seleciona um nicho e você domina esse nicho, você tem muito mais chance de chegar lá. E como o mercado é grande, para a maioria das empresas, cara, é muito melhor você ser um especialista nesse exemplo aqui específico no supermercado, do que você tentar ser um especialista em várias coisas, ainda mais, Varejo, né? né? Tipo, ser muito. Ter espectro muito aberto, né? Exatamente. Você varejista. Não, foca em supermercado. Você vai ser o cara do supermercado. E você ser o cara daquilo ali que você vai ter resultado mais rápido e depois você vai poder ir migrando para esses outros, né? E Perfeito. todas as áreas que a gente falou aqui, elas ficam muito parecidas e você no final vai conseguir gerar mais resultado. E é isso, cara. Eu acho que a gente abordou, meu Deus, o cara que vai ver isso aqui, vou passar. Vou passar minha conta pra ele falar aqui, ó. Não, obrigado. A sua também. Vamos colocar aqui a conta pra depósito, né? Aqueles, né? Cara, Que acho que falamos, meu Deus do céu. tem muita coisa legal, cara. A gente extrapolou em tempo e o foco era a prospecção. A gente falou bastante coisa ao longo do funil, porque uma coisa tá correlacionada à outra.
Mas em cima de um pouco do que você está recapitulando para a gente fechar aí com chave de ouro em cima de técnicas, é, diz respeito a então você ter resiliência em primeiro lugar, entender que prospecção não é algo que você testa em 5 dias e abandona, não é mandar 10 e-mails e falar que não converteu e já abandona, não é colocar mão de obra barata, não tente resolver problema sofisticado de forma barata, entendeu? Se fosse assim, todo mundo tava rico, cara. Se fosse só, tipo, compra uma lista na Santa Ifigênia e manda 10 mil e-mails e automaticamente os clientes chegam, né? Já tava todo mundo rico. Então, tudo que a gente está falando aqui, que não, porra, não tem fórmula, não tem o que se aplica para o Rumper, não se aplica automaticamente para estudo de venda. Você tem um ticket, funil, perfil de cliente totalmente diferente. A gente pode compartilhar técnicas, benchmarks e algumas coisas podem fazer sentido para um ou para outro. Agora, cada empresa tem seu processo, suas particularidades e tanto prospecção, principalmente prospecção, na etapa de prospecção, diz muito mais respeito ao cliente do que a você. Você vai ter a etapa de falar do teu produto, que é lá na frente, de negociar lá na frente, mas etapa de prospecção é você falar do cara. As pessoas gostam de falar de si mesmo e ali você está conquistando. Então deixa o cara se sentir bem, se sentir confortável, ganhar confiança e você só vai conseguir atingir esses checkpoints se você fazer aquilo que você, André, acabou de falar, que é você se especializar no nicho, primeiro entender bem aquilo, investigar, ganhar credibilidade, ter benchmarks, ter clientes que você já tem para você entrar numa discussão de alto nível com um cara, senão não se sustenta. Né? Prospectar com espectro aberto, prospecção não é pescar com rede, né? Para isso você tem outras formas de fazer marketing, enfim, você tem que ser bem assertivo, senão vai ser, cara, gastação de tempo e dinheiro e vai te frustrar. Então só recapitulando só esse ponto, tem que tomar muito cuidado antes de falar, cara, já fiz outbound, já fiz prospecção e não funcionou para mim. Tá, cara, vamos dar uns passos para trás. Você fez assim, 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 assim. Putz, não, é verdade, cara, eu não fiz nada disso. Então, cara, repensa mesmo se prospecção não é de fato para você, porque tem muita empresa arrebentando aí, tendo previsibilidade. Já vi case de empresa que resetou a área de SDR, por exemplo, 3 vezes até achar o perfil de profissional certo para trabalhar com prospecção. Como a gente falou, para o cara foi trabalhoso, mas a recompensa do cara hoje o cara tá batendo meta com muito mais frequência, metas muito mais agressivas e com uma previsibilidade muito maior, né? A gente tem a característica assim de testar e abandonar muito rápido, né? O que tá dando errado, né? Leva tempo, precisa de gente boa, dá certo se você fizer do jeito certo, se tiver o nicho bom. E é isso aí, é tentativa e erro do jeito certo, né? Você pensar antes de executar e executar bem e melhorando com o tempo. Acho que esse é o ponto